Ginásio Urubu, sejam bem-vindos ao Kyopo Esporte Clube. E hoje estou com o Marcelo de volta, voltando da licença paternidade, né? A pequena Bruna completou já mais de 120 dias. Licença paternidade no Brasil, que são só 5, na verdade. Eu acho muito pouco. Sim, é um tá bom? absurdo. Mas o Marcelo está aqui de volta. Seja bem-vindo de volta, Marcelo. É um prazer estar de volta. Eu fiquei muito achuó, na verdade, de não poder ter participado fisicamente do episódio passado, que foi o tier list, né? Uhum. Que eu achei bem legal. Mas é bom estar de volta hoje. A lista dos maiores jogadores. Mas ficou acho porque você viu que a gente falou muita besteira naquela gravação? Não, foi assim, assistindo deu vontade de estar lá dentro participando, sabe? Tá. Não foi polêmico, foi? Não, no geral, acho que foi bom. Só para o pessoal que está ouvindo pela primeira vez esse quadro do podcast que fala de esportes, no nosso último episódio a gente tentou ranquear os 10 maiores jogadores de futebol da história da Coreia. Quem ficou em primeiro lugar foi o Chabolgun, né, que ninguém viu jogar, mas só pelos números de títulos, né, o que ele conseguiu foi algo que impactou muito a grande maioria das pessoas da mesa. Em segundo lugar ficou Park Ji-seo. Em terceiro lugar ficou Son Heung-min, mas isso foi antes dele ganhar um título então, importante. Talvez tenha que ser atualizado essa lista. Você atualizaria? Eu acho que sim. Você botaria ele em segundo lugar? Eu botaria o Son em primeiro. Em primeiro? É. Nossa, o Chabolgun tem 2 títulos. Mas é que o Son toda a história do Son, se for falar, é longa, né? Mas assim, ele como capitão de um clube, assim... Acho que o Chabolgun, se eu não me engano, ele não era o capitão do time dele, né? Do Leverkusen, mas o Son... E aí você vê toda a repercussão que teve na mídia, assim, só... Não mostraram o técnico, o time inteiro, era só som, sabe? Então, o destaque que ele teve, assim, eu acho que... Eu acho que isso é só algoritmo, mas para não parecer clubista, porque eu ainda acho que a lista não mexe, acho que eu só ainda continuo em terceiro. Eu vou aproveitar já furar um pouco a fila, então eu vou já apresentar o nosso convidado. Estamos aqui com o Shiori, por favor, se apresente. Bom, obrigado pelo convite. Meu nome é Shiori. Super São Paulino. Que pena que não pude participar dos outros episódios, né? Mas eu vim aqui para poder contar um pouco como comissão do Tonyancan. Sou casado, tenho 2 filhos e atualmente trabalho com confecção. Meu filho participou esse ano pela primeira vez do Tonyan Cup, né? Não sei nem se dá para falar que participou, porque ele era o mais novo, um dos mais novos do time, da categoria mais nova, que não é nenhuma competição, né? O pessoal chama de demonstração. Mas eu fiquei muito impressionado. Eu já tinha ouvido falar bastante do campeonato, mas nunca tinha ido lá assistir um jogo. E aí, por conta, né, de ter vivenciado, eu acho que a gente tem bastante pauta para conversar. Mas antes da gente falar do Tonyan Cup, você concorda? Você sabe quem que é, na sua opinião, os 3 maiores jogadores da história da Coreia por ordem? Quem você colocaria? Quem colocaria? Também eu colocaria o Son como primeiro. Eu acho que não só pelo título, mas por destaque que tem como capitão. Ele é um dos principais jogadores lá, né? A gente fala do Chabolgun. Ele não era aquele principal jogador do time. Ele tem títulos, mas diferente do Son, como ele é ídolo, né? Do time. Diferente do Park Ji-seo também. Sim. Eu acho assim, o que falta pro Son para entrar na categoria assim, maior jogador da história da Coreia, e até que eu vou falar uma coisa que as pessoas podem achar que, nossa, esse cara não tá sendo incoerente. Eu acho que o Son talvez não. O Son é o maior jogador do futebol da Ásia, mas não é o maior da Coreia. O maior da Coreia eu botaria ou o Chabolgun ou o Park Ji-seo na frente ainda por conta da importância dele dentro da seleção coreana. Tem isso e pro Park Ji-seo... É que quando eu tava fazendo a minha lista, quando você pediu, era muito difícil porque tem um peso pro Park Ji-seo, pro goleiro da Copa de 2002, Yoon Jae também, pro Hong Myung-bo, que é a Copa de 2002 que nunca mais vai ter igual. Nunca mais o Son, assim, ele não vai ter uma Copa na Coreia para ele chegar numa semifinal. Se talvez o Park Ji-seo não tivesse uma Copa que aconteceu na Coreia, eu acho que ia ser mais fácil a gente colocar o Son acima do Park, assim, né? Porque ainda é polêmico, né? E o Chabolgun também não teve essa oportunidade, né? Então, eu acho que esse peso da Copa do Mundo é justamente o que você encaixa com o que você falou de o Son é o maior jogador da Ásia, mas ele não é o maior da Coreia, né? Tá. Mas podemos separar assim? Mesmo assim daria polêmica de separar? Não, o Son fica como o maior da Ásia, mas não como o maior da Coreia? Eu acho que agora ele
Pra mim, ele é o número 1, mas eu acho que faz sentido. Nossa, ele passou por um jogo que ele nem jogou praticamente. Ele nem jogou a final. Ele jogou os últimos 10 minutos só, não é? Ele tava machucado. E ainda perdeu o gol e ainda deixou lá os caras atacarem do lado dele. Ele jogou mal a final, sendo sincero. Não, mas tem toda a campanha, né? Tá bom. Tem toda a campanha. Justo. E aí vamos aproveitar então para falar que a gente explicar a ausência do Kim, né? O Kim do Pó de Porco, ele não tá aqui porque ele tá lá tentando conquistar esse primeiro Mundial pelo Palmeiras, certo, Marcelo? Ó, eu, como palmeirense, eu não considero 51 mundial. Eu acho um grande título, mas o Palmeiras é campeão de 51 da Copa Rio. Mas o Kim tá lá acompanhando, ele tá fazendo festa, tá postando vídeo todo dia lá em Nova York. E aí a gente tá desfalcado, mas por um bom motivo. Sim, eu fico com inveja. Eu vou ser sincero, assim. Mesmo que sendo um Mundial muito difícil de ganhar por conta do formato, e aí o Marcelo ainda pode explicar pra gente o formato, eu gostaria de poder estar lá vendo o Mundial, né? Ou poder estar gastando dólares lá, que não deve estar... O preço do ingresso caiu bastante, né? Mas todo o resto que envolve poder assistir um jogo de futebol lá é dinheiro, mas eu fico vendo a campanha do Fluminense, do Botafogo, do Flamengo. O Flamengo acho que é o que menos vai jogar ainda com o Chelsea, Sim. né? Joga hoje, eu acho. Joga hoje. A gente tá gravando numa sexta-feira após feriado. Esse episódio vai pro ar depois de mais ou menos 5, 6 dias, né? Então o jogo do Flamengo já vai ter passado, mas até agora os brasileiros não estão passando aquela vergonha que a gente imaginou que ia passar, né? A gente tá invicto, nenhum brasileiro perdeu, ou ganhou, empatou, né? Assim, e os confrontos difíceis, assim, dos brasileiros, assim, meio que já passaram, né? O Botafogo já... O Botafogo tá no grupo da morte, né? Porque ainda tem o Atlético de Madrid, mas o Palmeiras já enfrentou o Porto, o Fluminense já empatou com o Dortmund também, então os brasileiros... Os sul-americanos, na verdade, estão fazendo, tipo, um bom papel no Mundial, né? Você, como bom São Paulino, sente inveja? Gostaria que o São Paulo estivesse jogando, mesmo sabendo que talvez não teria chance de ganhar? Eu nem tô acompanhando. Pra não passar vontade. Não, é brincadeira, é inveja, né? Inveja, realmente, né? Quando você vê um time no Mundial, e eu pude ver todos os finais, né? Eu vi o São Paulo, né? Tricampeão mundial. Então, a gente parava domingo de madrugada, Era né? no Japão o jogo. Comemorar domingo. Era uma experiência, assim, né? Muito diferente. Realmente, também queria estar lá, né? Assistindo, mas tô lá torcendo como torcedor. Pra quem? Né? Não, todos os times brasileiros, tá menos Palmeiras. São os cariocas. Todos menos para o Palmeiras. Não, eu tô torcendo, eu já falei, isso não é hipocrisia. Eu tô torcendo pro Palmeiras chegar na final. Eu não quero que ganhe a final. Mas para mim, quanto mais o Palmeiras jogar, mais tarde ele volta pro Brasil. Então ele chega mais quebrado, então menos chance de ganhar alguma coisa aqui. Né? Porque o Palmeiras realmente tá aquele time que tá competindo, por mais que a gente queira ser clubista, por mais que a gente não goste, ele é um time que dá muito trabalho. Então tudo que puder atrapalhar pra gente é bom. Então chegar até a final e perder também vale a pena, não vale, Marcelo? Vale, puta. Na verdade, eu tava pensando que o Palmeiras, se chegar nas oitavas e cair, tá ótimo, né? Porque a projeção era ou pegar um PSG ou um Atlético de Madrid, né? Então, pra mim, se chegar mais do que as oitavas... Então agora tem chance de pegar o tem o Palmeiras tem chance de pegar ou o Botafogo, ou o PSG ou o Atlético de Madrid. A Inter de Miami não, vai pegar agora. O Botafogo que pode pegar a Inter de Miami no... É que assim, o Palmeiras ainda vai jogar contra o time do Messi, né? E aí, se os dois empatarem, os dois passam. Tá. Palmeiras em primeiro e o Inter em segundo. Só que aí vai depender do outro grupo, que é o grupo do Botafogo, que tem o Botafogo em primeiro, PSG e depois o Atlético de Madrid. É muito difícil de o Atlético de Madrid passar. Mas, então, eu acho que provavelmente é ou Botafogo ou PSG. E você queria pegar... Você prefere... Se for pra ser... certeza. Mas e ser eliminado pelo PSG na oitava, ok. Ser eliminado pelo Botafogo na oitava não é ruim. Dói mais, né? Mas acho que... Se eu pensar em cair pros dois, é pior cair pro Botafogo. Exato. Mas aqui tem mais chance de passar do Botafogo do que do PSG, né? Será? O jogo do Botafogo não mostrou que tem uma chance aí? Mas putz... Ainda mais pro esquema do Abel, encaixa, não? Encaixa, mas o Palmeiras perdeu bastante pro Botafogo no passado também, né? Se pegar o Botafogo, vai entrar mordido. Porque ano passado perdeu o Brasileiro e a Liberta pra eles, né? Mas assim, eu ainda prefiro pegar o Botafogo. Botafogo? Porque o PSG é... Nossa, embaçado.
O que o pessoal fala é que os times europeus estão chegando muito em fim de temporada, mas também é uma grande desculpa, porque o sul-americano sempre chegou em fim de temporada no formato antigo do Mundial, e nem é formato antigo, porque ainda vai continuar tendo, né? O Mundial do final do ano. Vai, chamam de Intercontinental agora. Tá. E algum destaque, assim, o Marcelo, ele tá aqui gravando, e assim que acabar a gravação, vai organizar as coisas, vai fazer a mala, ele vai para os Estados Unidos assistir o jogo do Palmeiras contra o time do Messi. Você tá indo lá assistir o Messi, então? Tô indo para ver o Palmeiras bater no Messi. Assim, eu queria, né? Eu já tinha uma viagem programada para os Estados Unidos por causa da minha filha e tal. Só que aí, por causa do casamento de um amigo meu muito próximo, que foi semana passada, eu acabei tendo que adiar. Aí eu vou pegar só esse último jogo contra o Miami, né? De destaque, eu acho que é o que eu tinha falado. Os sul-americanos, eles estão chegando, tipo, muito forte. Palmeiras. O Palmeiras tá indo bem? Você gostou do primeiro jogo dele? O primeiro jogo que o Palmeiras empatou com o Porto foi melhor que o segundo. O Palmeiras jogou melhor. Só que, por circunstância de jogo, não conseguiu fazer o gol. O segundo jogo, o Palmeiras começou mal. No segundo melhorou, fez 2 gols e conseguiu o resultado, né? Então, destaque, assim... Eu daria um destaque meio negativo pro Estevão, que, nossa... Tá jogando mal? Eu tô achando ele bem fraco, assim, pro que ele pode jogar. E, tipo, é a despedida dele, né? Depois do Mundial, ele vai embora. E quem tá jogando bem, então? Dá pra falar do Flaco, né? O Flaco Lopes, que Você falando do Flaco. Nossa, eu odeio ele, de verdade. Mas, assim, o que ele fez ontem, ele entrou no lugar do Vitor Roque, fez gol e tal, mudou o jogo. Ele dá pra falar que é um destaque. Fora ele, assim, o time, no geral, tá assim... Do jeito que o Palmeiras joga, né? Eu tenho 2 destaques do Palmeiras, tá? E eu tenho uma péssima notícia para os São Paulinos e para os corintianos. Acho que o Palmeiras, nesse campeonato, mostrou que ele internacionalizou, que ele é um time agora que tá com o mesmo poder que ele tem no Brasil fora, porque nesse segundo jogo ele conseguiu botar em campo o Varmeiras dele, que é os caras expulsou o Rafael Veiga e chamou o VAR de volta pra... não era pra vermelho. Mas não precisava ter o VAR assim, deixa o juiz apitar. Se fosse qualquer outro time sul-americano, lá o VAR não ia chamar, por mais que estivesse errado. Cara, e aí que eu falei, a tia Leila, ela realmente tá fazendo pix em dólar, tá conseguindo botar o VAR pra funcionar até lá fora. Isso tá... Haja dinheiro, velho. Tem que vender um jatinho ali pra pagar. Cara. E o meu segundo destaque pro Palmeiras é o Abel. Porque eu sou muito crítico à postura do Abel Ferreira na beirada do campo, nas entrevistas, o jeito que ele... Eu acho que ele menospreza muito o Brasil. E aí tá muito claro, assim, que lá fora, agora, com esse destaque mundial, a imprensa toda assistindo o jogo, tá muito mais calmo. Tá bem mais simpático. Tá mais simpático nas entrevistas. Você tem essa impressão também? Não sei se isso... Faz sentido o que você falou, mas ele parece meio feliz, assim. Parece que ele tá tipo, nossa, eu vim aqui pra curtir o Mundial, assim, sabe? A expressão dele na hora de falar, ele tá... sei lá, feliz. Não tá ranzinza, sabe? Então não tá com aquela sede de ganhar, talvez. Então, talvez sem a pressão de ganhar. Não é sem a pressão de ganhar. Porque não tem pressão ali pra ganhar, né? Eu acho que ele já tá querendo fazer a fita dele pra mostrar pros times de fora, não sou esse técnico que tá falando no Brasil. Além de ser bom taticamente, eu sou um cara legal. Pode ser. Né? Porque por contrato é o último ano dele, né? Mas tudo indica que ele vai renovar até 27. Eu costumo perguntar para as pessoas que participam aqui desse novo formato, qual que é o último jogo bom e o último jogo ruim que você assistiu do seu time, que no caso é o São Paulo, né? Mas se quiser falar também, ou seleção, mas o time que você costuma acompanhar. Mas essa pergunta é mais para as pessoas que estão assistindo conseguir entender, assim, o quanto ele está engajado assistindo, acompanhando o time, para poder, assim, também falar, então tá, ele está ainda sofrendo com o futebol? Não, ele já é uma pessoa bem resolvida com o futebol. Você lembra o último jogo bom, o último jogo ruim? Jogo ruim tem um monte. Ultimamente, São Paulo, né, não tem feito um jogo bonito. Ele tem tido resultado, né? Às vezes 1-0, 2-0, mas não jogando bem, né? Jogo bom mesmo foi contra Flamengo. Copa do Brasil, ano passado. Acho que foi semifinais. Contra o Flamengo foi na final. Quando foi campeão? Você tá falando? Isso. Foi ano retrasado. 2023? 2023. Ano passado o São Paulo... 23. 2023,
Eu tava lá no estádio. No Morumbi? Morumbi, arquibancada ainda. Que né? o jogo foi empate, na verdade, né? E acho que o que Não. o Nestor fez o Foi gol. gol do Nestor. Virada, Foi gol do né? Nestor. Foi 2-1, acho. Não, acho que o São Paulo ganhou o primeiro jogo de 1-0 lá e aqui empatou em 1-1. 1-1. É, Com o o Nestor, gol do com o gol do Nestor. Nestor, isso. Esse foi um jogo Foi um jogo realmente bom. muito bom. Mas esse foi um jogo de resultado, não foi que o Sim, São Paulo sim. jogou bem também. Jogou na raça. Jogou já, na é uma raça. É o que né? nos falta, do que nos resta, aliás, Taticamente, ultimamente. São Paulo não vejo um jogo bonito Faz um tempo muito já. tempo. Contra o Corinthians no começo do ano, o São Paulo jogou muito bem. Sim. Quando 3-1. jogou o Oscar, e aí Sim. criou uma ilusão de que esse ano vai ser diferente. Acho que esse foi o problema. Por isso que o Zubeldia caiu. Criou essa ilusão, na verdade. Na verdade, o São Paulo depende muito do Lucas, na verdade, né? Sem também. o Lucas, São Paulo caiu um rendimento muito baixo. E o né? Lucas não joga, porque Não ele tá joga. sempre lesionado. Né? Então, assim, que ele é muito extra classe, né? Ele é muito ele bom. consegue fazer algo diferente lá no campo. Então, ele faz a diferença. Agora, se é um jogador desse, São Paulo... Pra você, quem que é o maior rival ou time que você não suporta perder? O Palmeiras ou o Corinthians? Qual que te incomoda mais? Perder, eu acho que incomoda mais pelo Corinthians. O Corinthians? Porque... Tem mais corintianos em volta? Não, porque eu já acho o Corinthians muito ruim, né? Ah, tá. Entendi. Perder pra um time bom, ok, dá pra Ok, aceitar. Palmeiras realmente Tá. tá no nível superior. Então, perder pro Santos, Corinthians, Entendi. é algo que... E o São Paulo, igual que nem agora o Zubeldia caiu porque perdeu do Vasco. 3-1. No Morumbi. Vasco do Diniz, Do no Diniz Morumbi. que foi. Isso foi complicado. Gostava do Fernando Diniz, do São Paulo? Não gostava. Não. Eu acho que esse negócio de técnico, como o Diniz, como o Abel, hoje em dia tem muitos técnicos arrogantes, né? Da expressão. Eu acho muito ruim. Né? Não acho que é no grito, né? Que pega controle. Acho que isso aí é da geração lá atrás. De 20 anos atrás, talvez, 10 anos atrás. Hoje mudou, né? Ser paizão, talvez, né? Pegar o time no grupo. Empresa é assim, né? Não é mais empresa que vai no grito. Verdade. Né? Então, Liderar equipes. Eu tenho... Assim, eu gostava muito do Zubeldia porque ele era muito expressivo, assim, com os juízes, às vezes, nos maus momentos, com a imprensa, mas dava pra ver que com os jogadores não tinha... Você não via ele xingando, né? Sim. Você via pedindo ajuda, cobrando, vibrando, invadindo o campo pra abraçar, Ele era mais um torcedor ali na hora de comemorar os gols, né? mas não durou, né? Mas você, aproveitando esse assunto do São Paulo, você era a favor do Zubeldia sair ou você queria que ele ficasse? de verdade, assim, eu não vejo técnico bom nível para contratar. A verdade é esse. Então não ia fazer diferença. Não faz diferença. Por falta de opção, você ficaria com ele, então? Para mim não mudaria nada, né? Porque é muita pressão, né? A torcida, né? Que envolve. Mas vai vir o Crespo. Ele é São Paulino, né? Porque ele é São Paulino só. Mas de técnico mesmo, ele não tem nada, assim, diferente. O Crespo e o Diniz, eles são os técnicos que no São Paulo pegaram a época sem torcida no estádio, então deviam ter um pouco mais de tempo. Tanto que o Crespo fala que o sonho dele era ver o Morumbi cheio numa Libertadores, por exemplo, né? Quando ele é eliminado do Palmeiras. O Crespo o prédio do Palmeiras, se eu não me engano, na Libertadores, não é? Ah, ele ganhou no Paulista. Ele ganhou o Ganhou Paulista em cima do Palmeiras. E aí perde no Palmeiras, acho que 3-0. Foi. E foi tudo sem torcida, né? Sim. Pra mim, assim, o Zubeldia, ele tinha que ficar, mas ele... Tanto que mostra mais ainda a caráter e a humildade dele, que ele pediu demissão abrindo mão da multa. E aí, quando eu comento isso com os meus amigos São Paulinos, todo mundo fala assim, você acha que foi isso de verdade? Tem os bastidores e tal. Mas a verdade é que é isso, porque hoje o São Paulo está dentro de um plano que é o FDIC, que todo o balanço financeiro dele é controlado, porque tem um fundo de investimento que está comprando as dívidas do São Paulo, e o São Paulo não pode mais gastar acima do teto que ele tem lá. Então, o São Paulo não tinha dinheiro para mandar o Zubeldia embora. Também, esse era um dos motivos. Mas o Zubeldia pediu demissão não porque ele achou que, tecnicamente, ele não conseguiria mais levar o time. Mas foi no jogo que ele viu que, num ano difícil que o São Paulo está, onde ele precisa da união de todos, né, elenco, comissão técnica e, principalmente, a torcida, que ele perdeu a torcida. Então, quando ele perde 3-0 no Morumbi, e aí a torcida começa a vaiar ele de uma forma que nunca tinha vaiado antes, e aí que ele pensou, agora não tem como eu conseguir realmente recuperar sem o apoio da torcida, porque o São Paulo era muito forte no Morumbi, mas esse ano né, mal consegue ganhar no Morumbi. Não, né? até o Palmeiras, né? Palmeiras começa a vaiar Abel, de Teve tantos isso. títulos, tanto que ele fez, absurdo, né? e por alguns resultados começa a vaiar, Sim. né, Abel? Então, assim, o Brasil é muito assim, o torcedor não sabe aguentar, não sabe comportar e não sabe, ele vive muito resultado. Mas também, eu concordo que acho que
campeonato mais difícil é o brasileiro. Do mundo inteiro, talvez. Que é muito competitivo, muitos times, São né? 20, sei lá no Série A. Acho que todos foram campeões já. Praticamente. Praticamente. Tirando, sei lá, Fora Mirassol. tirando 2, 3 times. Verdade. Até Série B, né? Tem São muitos times... campeões que ganharam a Série A. Então, assim, é um campeonato muito difícil. Sim. E a gente tá provando isso no Mundial de Clubes agora, né? Com o desempenho dos times brasileiros. Porque tava uma trend na internet dos torcedores portugueses, né? Pra mim chegava muito isso, né? Menosprezando muito os times brasileiros. Né? Do tipo, perguntando, até comparando seleção, comparando o jogo, qual clube do Brasil é maior que o Porto Benfica? E nenhum. Né? E aí, quando o Palmeiras amassa o Porto, mas empata de 0-0, teve um influencer português que viralizou, que ele falou assim, eu gosto muito de aprender o futebol com os brasileiros, porque eles me ensinam muito, eu não sabia que 0-0 é um amasso. Ele faz um vídeo bem irônico, né? E aí ele falou assim, então vamos ver agora que o campeão, porque a gente tem que sempre comparar os campeões com os campeões, vamos ver agora como vai ser o campeão sul-americano jogando contra o campeão europeu. E vai o Botafogo ganha. Nossa, por isso que esse vídeo viralizou mais ainda depois que o Botafogo ganhou do PSG. Então a gente tá mostrando aí que o Campeonato Brasileiro é um campeonato pegado, né? Sim, sim. O torcedor palmeirense tá gostando do Abel nesse Mundial? Tá, nossa, o Palmeiras tá fazendo festa lá. Não sei se vocês... Não, Não sei se chega pra vocês, mas nossa, velho. Muito mais festa que aqui no Brasil, você não acha? Eu acho que sim. Eu acho que sim, e teoricamente não deveria ser, porque quem tá lá tem grana, né? Acho e que aí... eu tenho uma teoria boa pra isso. Então, eu fico pensando assim, eu falo, aqui no Brasil eles falam que elitizou os estádios, a torcida do Palmeiras não canta mais, e aí chega em Nova York e os caras estão cantando? Como assim? Porque tem isso, né? Os ingressos do futebol tá tão caro que quem vai mais agora pro jogo não é mais o povão, que supostamente deveria apoiar mais, e é por isso que o pessoal fala que tanto a torcida do Corinthians quanto do Palmeiras no estádio não é mais igual antigamente. E aí você vê agora a festa da torcida do Palmeiras nos Estados Unidos, você pensa, nossa, essa teoria tá furada, porque se você, eu falei logo no começo aqui, se você tem os dólares para poder ir lá ver o jogo, né, quer dizer que você não faz parte do povão. Mas eu acho que grande parte lá é o brasileiro que tá lá nos Estados Unidos, que foi como imigrante, trabalhar, morar, correndo sério risco de ser deportado pelo Trump. Tanto que um dos motivos de dizem que a procura por estádio ter esvaziado é por conta dessa nova política do Trump de deportação. Sim. Mas acho que a paixão do futebol fala mais forte, assim, eu vou lá participar, eu vou lá torcer. E aí eu acho que quem tá lá era o cara que era meio que um povão aqui no Brasil, né? E ele tá lá nos Estados Unidos também fazendo um trabalho mais óbvio de tudo, né? Não posso generalizar nem estereotipar, mas acho que é o povão americano que tá indo pros estádios, entendeu? Por isso que tá sentido. Com essa torcida mais animada, né? Foi um bom embate a torcida do Palmeiras com a do Al-Ahly, né? Foi? Do Al-Ahly. Falaram até que tinha mais do Al-Ahly, né? Porque eles são o maior clube lá da África, maior campeão egípcio e tal. Mas também tem o fato de... Eu acho que, tipo, comparado às outras torcidas do Brasil, do Palmeiras talvez tá fazendo mais festa, justamente pela zoeira que tem com o Palmeiras, sabe? De, tipo... o Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras não tem mundial. Então isso mobiliza a torcida, tipo, querer... Nossa, a gente quer ganhar, a gente quer fazer festa, sabe? Tão iludidos assim. Não, acho que no mundo todo mundo sabe que não vai ganhar, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que a torcida do Palmeiras tem que os outros não têm. Porque não tem a zoeira com o São Paulo, não tem a zoeira com o Corinthians. Com o Fluminense também, todo mundo caga. Então... Aí por isso que eles estão mais engajados. Eu acho que tem uma pitada disso. Só uma dúvida, na verdade, assim... Eu fiquei meio fora dos últimos mundiais, até porque São Paulo já não tá nem participando. Agora vai ter esse campeonato, né? O Mundial em 4 anos. Fora isso, vai ter todo ano. Então, tinha a Copa da... Como era? A Copa das Confederações, que era sempre um ano antes da Copa do Mundo. Que era como um evento teste para a Copa do Mundo, né? Isso, eles sempre faziam um ano antes da Copa do Mundo para testar o local que vai sediar. E aí a FIFA veio com esse torneio de Copa do Mundo de clubes para fazer no lugar da Copa das Confederações. Então, sempre seria um ano antes da Copa do Mundo. Só que aí, por causa de pressões que estão tendo, de jogadores que não querem participar, de outras federações, então, ainda não é certeza que esse campeonato vai continuar. Tem muita gente falando que esse vai ser o primeiro e o último. Igual foi o do Corinthians em 2000. Né? Mas o plano da FIFA é esse, que esse campeonato seja a cada 4 anos. Eu acho que... Então, é que os critérios ainda é muito difícil, porque, por exemplo... você vai pegar os últimos campeões continentais. Então, o Palmeiras foi campeão da Libertadores, vai fazer aqui 3, 4 anos? 3 anos. 3 anos, né? E o
tem time europeu que está participando lá que também o Porto não tem critério nem... Não tem, como é que fala? Qualificação para estar lá, né? Sim. E o Barcelona, que é o time que melhor jogou, talvez, sem ser campeão na última temporada, não está participando, né? Mas talvez por ser o primeiro ano, talvez aí nos anos seguintes, mesmo com o time não estando num bom momento, sabendo que vai disputar o Mundial, né? Porque o que estão pagando é muito dinheiro, na verdade, talvez os times se mobilizem a fazer uma preparação já avisando de 4 em 4 anos ter um time forte. Mas e aquele campeonato que acontece Esse vai continuar. Continua e chama Intercontinental. Não é mais Mundial, então? Não, agora quem ganha esse é campeão Intercontinental. Mas com todos os continentes. Vai continuar do mesmo formato. Não vai ser só América e Europa. Sim. E esse campeonato que o São Paulo foi, acho que o primeiro a ganhar nesse formato em 2005, né? Que é com o campeão dos outros continentes também, a América do Sul sempre entrava na semifinal. Só que o desempenho dos times sul-americanos na semifinal também não estava tão bom, que agora eles entram na quarta de final. Então eles precisam jogar 2 jogos antes para depois poder disputar a final. E aí eu tenho a minha crítica, que eu já comentei aqui, eu não gosto de final única. E eu acho que na final única os dois times entram com muito medo de perder, né? E aí o jogo fica meio truncado, tirando a exceção da final da Champions, que para mim foi uma exceção agora, né? E aí eu fiquei pensando, talvez seria legal 2 jogos em campo neutro para uma final, você não acha? Já que já estão lá jogando, playoff de NBA são 7 jogos em 2 semanas praticamente, não tem problema nenhum jogar na quarta e no domingo 2 vezes. Seria mais legal, você não acha? Acho que legal seria pro jogo, mas a chance da gente ganhar é menor. Então... Porque ganhar 2 jogos de europeu... Mas se nenhum time brasileiro ganha mundial daqui pra frente, tá bom, não tem mais por que ganhar. Acho que vamos deixar... Já que o São Paulo não vai mais ganhar, vamos deixar mais difícil pra ninguém mais ganhar. E fica assim. Assim, antes dessa Copa do Mundo, eu era cético de algum clube sul-americano ganhar. Mas agora, sim, eu falo, mano, Botafogo ganhou do PSG, por que não o Palmeiras não pode ganhar aí? Tá bom. Acendeu a esperança de novo. Só se decepciona quem cria expectativa, tá bom? Então, é isso aí, vamos que dá. Vamos passar um pouco agora do Mundial. Assim, praticamente a gente falou do Mundial, a gente falou do Palmeiras, praticamente, né? Vamos agora fazer um pequeno giro. Hoje não temos nenhum corintiano na mesa, até porque o Corinthians está naquela fase, me falaram que o presidente do Corinthians hoje, ele tá usando fralda, porque ele não pode sair da cadeira porque entrou o cara no lugar dele. Ele está num momento muito conturbado. O que aconteceu no Corinthians recentemente, Marcelo? Então... É que eu não sou corintiano, então não sei tão bem da história do Corinthians, mas eu acho que, pelo menos o tempo que eu acompanho futebol, é a primeira vez que eu vejo um presidente do Corinthians ser empichado, por mais más gestões que tenham passado pelo Corinthians nos últimos anos. Eu também estava achando tipo um absurdo o que o Augusto Melo, né, o presidente que foi empichado, estava fazendo. Ele acabou sofrendo um impeachment por esquemas de lavagem que está saindo nas notícias aí, né? Então ele foi empichado, ele tentou voltar para o cargo, e aí teve esse episódio que você comentou de que o presidente que assumiu não podia sair da cadeira, senão o Augusto Melo ia voltar e tal. E aí tá nessa, né? O ex-presidente está sendo investigado. Mas o que importa pra gente então é que tá ruim as coisas, é isso, né? Continua. A gente pode ficar tranquilo que tá tudo igual a bagunça de sempre. Então, o Corinthians, assim, eu ouço um podcast de finanças que é muito bom, chama Sport Market Makers, eu acho. E ele sempre fala das finanças do clube, né? Dos clubes. E o Corinthians, assim, ele tem mais de 2 bilhões de dívida. Acho que é o clube que está mais endividado. E, assim, só de juros de dívida, ele paga 300 milhões por ano. Mais de 300 milhões. E o quanto o clube arrecada por ano é 1 bilhão. Então, 1/3 praticamente de tudo que ele arrecada vai só em pagamento de juros de dívida. Então, a dívida continua lá, só juros, né? Então, assim, o Corinthians... Acho que tá muito perto de provavelmente virar uma SAF ou algo do tipo, né? Porque senão não vai sair. Acho que não vira, porque é uma SAF muito cara. Queira ou não, o patrimônio do Corinthians de torcida, estádio assim, é muito dinheiro. Quem tem dinheiro para comprar uma SAF dessas? Mas até aí o Vasco, né? O Vasco também não chega ao tamanho do Corinthians, mas é uma quinta, né? Nem 1/10. Tudo bem. Em patrimônio. Mas assim, é que agora tá tendo a discussão do fair play financeiro, né? Com o novo presidente. E aí parece que dessa vez... Parece que tá andando. Inclusive, o Corinthians é um dos 2 times que são contra, né? Só o Corinthians e o Atlético Mineiro parece que não assinaram, que são os 2 times que estão mais quebrados. O fair play financeiro é aquilo lá de você não poder gastar muito mais do que você arrecada. Sim, você botar um limite ali, e aí se você não conseguir comprar, se você não conseguir pagar,
E aí você vai sofrendo punição esportiva, né? Você perde pontos, você sofre transfer ban. Você é a favor? Com certeza. Agora é fácil ser a favor, depois que o Palmeiras... Mas antes da Leila e Paulo Nobre entraram, na época deles, o Palmeiras seria se enquadrado no fair play Com financeiro? certeza não. Então, é o mesmo espírito de hoje, de falar assim, vamos dificultar o máximo possível o Mundial agora, vamos botar o fair play financeiro. É o mesmo espírito. Mas a gente tem que evoluir, né? O Corinthians também teve o mesmo tempo do Palmeiras para se ajeitar, teoricamente, né? Só faltou uma tia Leila, faltou o Paulo Nobre para isso, alguém com dinheiro para botar lá. Pois é, faltou e com certeza deve ter uns bilionários corintianos que poderiam ter feito isso também, né? Os seus filhos são São Paulinos também? Sim. Mas eles ainda conseguem acompanhar? Eles chegaram a pegar alguma parte de vitórias do São Paulo? Sim. Quantos anos eles têm? A minha filha tem 17, meu filho tem 15, meu filho é São Paulino roxo também. Né? Ele acompanha todos os jogos, mundiais, né? Que legal. Champions. Foi fácil segurar eles para ser São Paulinos? Vou falar a verdade, sabe como foi? Porque realmente quando eu levava um estágio, né? Desde criança. Eu levava desde, sei lá, 5, 7 anos. Ele levava no estágio, camarote, por ser pequeno. Só perdia. Nunca ganhava. Aí ele chegou, pai, São Paulo não ganha, né? Não, aí eu mostrava, sabe, o YouTube? Antigo. O São Paulo ganhou. Fingindo que era jogo da... São Paulo amassou Corinthians, Palmeiras, né? 5-0, Mundial, né? Mostrando, olha, que ganhou do tática Barcelona, boa. né? Do Liverpool, né? Mostrando, nossa, São Paulo ganhou do Barcelona. Foi assim, né? No começo, né? Mas eles iam no estádio depois e falavam, não quero mais ir no estádio. Porque... vamos ficar só no YouTube. Não, só perde, né? Ia no jogo, perdia, empatava, o jogo era chato, a gente gastava tempo. É longe o Morumbi pra gente. Aí a gente ficou um tempo realmente sem ir, só eu indo sozinho com os amigos. E depois realmente começou, né, melhorar. Né? Ele começou a acompanhar mais perto. Né? Mas hoje eles são São Paulino. E você, Marcelo, você gostaria que a Bruna fosse palmeirense? Ou do jeito que a gente sofre assim com o futebol, é melhor não gostar de futebol? Eu quero sinceramente, quero que ela faça o que ela gostar, né? Assim, se ela gostar, gostou, se não. Mas, assim, uma das coisas que eu mais tenho inveja, assim, quando eu vejo amigos brasileiros, assim, que tem pais ou avós que torcem pro mesmo time, eles se juntam pra ver o clube junto, é uma das coisas que eu mais tenho, tipo, caraca, que coisa legal, assim. Porque, assim, eu vim pro Brasil com 2 anos, meu pai sabe nada de futebol, então eu mal consigo falar de futebol com meu pai, né? Só sobre seleção coreana. Então eu acho muito legal. Eu gostaria, assim, de ter essa experiência. Não, mas a experiência é muito boa. A gente senta, às vezes, no final, a gente põe todo mundo de camiseta na varanda, na TV, né? Torcendo junto. A gente pula, vibra, né? Cada gol. Assim, é um momento de comunhão também, né? Só que eu tento ensinar pra ele, olha, isso é um futebol, tá? A gente não precisa estragar o dia amanhã porque perdeu, não foi campeão. É um lazer. A gente poder torcer, né? E isso não vai estragar a sua vida se perder, né? Eu acho que a gente tem agora até uma boa deixa pra gente voltar, pra gente tocar no assunto que foi o que gerou essa mesa, na verdade, né? Meu filho participou pela primeira vez agora do Tonhan Cup, né? É um campeonato que eu já ouço falar há um tempo, né? Até porque é o primeiro campeonato de igrejas que a igreja que eu frequento, que é o Zonal, pôde começar a participar. E aí eu fui como pai ver o campeonato, meu filho jogar lá, na verdade, né? já achando que ele nem ia jogar, porque com certeza ele era pequeno, ele é pequeno dentro da categoria dele, ia ser reserva, né? E o Vitor, que era para estar aqui hoje com a gente, o coordenador do futebol do Zonal na época, já te falou porque ele ele acabou de se aposentar, né? Mas torcer para que ele volte. Ele veio até conversar comigo, que a gente é bastante amigo, e falou assim: para você, o importante é ir lá ganhar, né? Então vamos botar os melhores para jogar, fazendo com que as crianças que não joguem tão bem não corram risco de não jogar. Ou o importante é todo mundo jogar, participar. Eu falei assim, não, gente, não pode passar vergonha. Se meu filho não entrar, não tem nenhum problema. Eu já preparei ele, que ó, esse ano você vai lá para aceitar e assistir. Se puder jogar, é ótimo, né? Mas deu para jogar, deu para brincar também, deu para evoluir muito, deu para perceber o primeiro jogo que ele entra e o último jogo que ele joga, como vai evoluindo, né? Entendendo. Óbvio que tem todo um trabalho em casa também para isso. Mas me chamou muita atenção, assim que você chega, uma placa lá ensinando como os pais têm que se comportar. Tem isso agora? Tem uma placa lá. E aí tudo isso começou...
já chegando vendo aquela placa, já me fez começar a olhar o campeonato todo com outros olhos, né? De que a gente perde, assim, talvez por conta da gente ter um perfil brasileiro, de como a gente gosta de torcer, pegar no pé e de só querer ganhar, né? De esquecer um pouco as outras coisas. Você sabe qual foi a edição do Tonyan Cup esse ano? Em número, não sei, mas... Desde quando, mais ou menos, você lembra também? Onde que você entrou no Tonyan Cup? Na verdade, assim, eu sempre ajudei a né, por trás um pouco, né? Acompanhar, mas devia fazer mais uns 15 anos já. Tá. Né? Acho que foi na época que a Andiel parou de fazer campeonato. Eu não sei que ano que a Andiel, a igreja parou de fazer, aí não tinha nenhum campeonato, né? Sim. Aí eu lembro quem fundou, não fala fundou, mas quem começou, né? Esse movimento foi o Michel, né? Michel do Abiv, que já participou aqui. Ele começou, né? Com os amigos dele, com as igrejas juntaram e organizaram, né? Os seus filhos jogaram nessa época ou já estavam grandes para jogar? Não, ainda eram pequenos. Ainda eram pequenos. Mas assim, meu filho joga desde também de 8, 9 anos já, né? Então já tá aí já jogando 6, 7 anos já campeonato. O Marcelo, hoje ele não joga porque ele já tem o histórico de lesões dele é grande, né? Mas na verdade, só tive uma. É grave. É igual o Kaká, que teve só uma que também não voltou mais. Eu também tive uma Você lesão. também? O último Joelho? Joelho, ligamento e menisco. Foi jogando também, não? Jogando com os amigos. Mas o Marcelo, sempre foi uma grande promessa. Não é uma promessa, foi uma realidade de bom jogador da nossa igreja. Só que ele nunca teve a oportunidade de jogar o Tonyan Cup, porque quando acho que o Tonyan Cup começou, ou pelo menos começou a abrir, né, para o Sonda poder jogar, ele já não tinha mais idade, né? Mas acho que era a idade limite. Bem no corte. Então vamos fazer uma conta, assim, supondo que o jogador mais velho possa ter 17 anos, então naquele ano que o Sonda participou, você tinha 18, então faz quantos anos de lá para cá? Então, 17 anos. 17 anos. Então tem bastante história. Mas mais assim, dentro da organização, faz quanto tempo, mais ou menos? Acho que eu tô uns 6, 7 anos. 6, 7 anos? E o que motivou a participar? Foi assim, precisamos e na verdade, eu não nego ajuda. Na verdade, caí como paraquedas também, né? Tava lá ajudando e agora saiu lá o diácono, responsável. Alguém precisa fazer. Aí, bom, eu gosto de futebol, então juntamos lá, né? Pessoas e vamos então dar continuidade. E aí o pessoal fala assim, é fácil entender por que vamos fazer um campeonato de futebol, porque todo mundo gosta de futebol, ou alguém chegou e parou para perguntar assim, mas por que a gente está fazendo isso? Não, na verdade, quando eu já peguei como comissão, né? Já tinha o propósito já. Tá. Né? O Michel, quando ele colocou, ele falou assim, cara, nosso propósito não é somente futebol, né? Tudo em nome de Jesus, né? Igreja, de poder, união, né? E já tinha um pouco disso. Então, a gente não queria, né? Perder essa essência, né? Da cultura né? Mas acho que no meio quando eu peguei o campeonato, eu sendo fanático de futebol, eu ia no estágio, né? Os cantos, né? Tudo aquele... Já peguei estágio meio, né? Estágio divididos, Corinthians e São Paulo. Eu achava muito legal isso. Né? Rivalidade. Né? Então, quando eu tinha essa torcida, nem jogo eu assistia. A gente ficava só para ver quem grita mais alto, né? Dentro do Morumbi, né? No Pacaembu. E eu queria trazer um pouco dessa adrenalina, esse espírito. Quando eu comecei a pegar como comissão. E fui criando, porque antes não era assim, essa dimensão, né? E fui criando algo assim, eu achava muito legal. Meus pais elogiando, né? Nossa, a campeonato tá ficando muito legal, né? Mas eu comecei a perder um pouco o controle. Quando que veio que caiu a ficha disso? E o que fez pensar que estava perdendo o controle? Eu comecei a perceber isso faz 2 anos, na verdade. Né? Acho que foi muito tarde também. E 2 anos pra cá eu comecei a perceber que virou só futebol. Né? Uma rivalidade muito grande entre igrejas. Como vamos amassar, né? Vamos ganhar de goleada. Não tem aquele negócio de comunhão, odiar outro time, odiar aquele menino, menina, né? Odiar os pais começam a ter conflito. Já tivemos brigas, inclusive já. Né? De pegar o juiz. Entendi. Né? Já tivemos ameaças, né? De pai ameaçando os próprios alunos de outras igrejas. Então a gente começou a perder um pouco a essência,
né, do que a gente queria. Foi uma reflexão geral? Foi uma coisa Sim. que você sentiu primeiro e começou? Eu senti, eu acabei, né, compartilhando com o pessoal e todo mundo fala, realmente, a gente está indo muito no futebol, né, no melhor troféu, não sei o quê. Um querer fazer um uniforme mais bonito que o outro, mais canto mais alto. Então, a gente teve esse reflexo, né, de compartilhar. E a gente teve um momento de a gente poder trazer todas as igrejas de novo, né? Ouvir opinião, né? E foi compartilhado isso com as outras igrejas também. Sim. E aí, então, foi fácil todo mundo entender do que, talvez esteja... Por exemplo, aqui em São Paulo, tinha torcida mista, era normal ter isso, até que algo grave aconteceu, que foi uma grande briga, que teve mortes e tal, e aí começou a ter torcida única, e hoje tem o pessoal falando que agora precisa voltar e tal. Teve alguma coisa pontual, assim, que te lembra, que falou assim, nossa, acho que talvez estamos perdendo um pouco a essência, o controle? Na verdade, assim, não chegou a ter nada grave, assim, nada, né? Sempre a gente conseguiu controlar isso, né? De uma forma, é difícil, mas conseguiu controlar. Porém, a gente viu que isso... no longo prazo, né? Isso ia acontecer algo pior. Tá. Né? Então, assim, eu acho que o trabalho que está fazendo hoje também vai demorar. Não é que no próxima edição já está 100% resolvido. Placas, por exemplo, você viu, faz 2 anos que tem essa placa. A gente não tinha, né? Então, assim, a gente está, assim, colocando culturas novas para ver se daqui a, quem sabe, 2, 3 anos, o pessoal tenha esse campeonato não para odiar outro. Né? Uma rivalidade, porque você já jogou campeonato, né? Da associação, talvez, coreana, das igrejas. É uma rivalidade muito grande. Sim. Né? Tinha brigas, né? Eu já vi voar cadeira, né? Nos campeonatos, quando eu jogava também. Né? Garrafa de vidro, eu já vi garrafa de vidro voando, né? Então... E tem um meme, né? Que é só um campeonato de igreja, aí mostra lá o jogo pegado, né? Os vídeos assim. Era bem nessa pegada. O Zondá nunca pôde participar dos campeonatos de igreja até então do Tonyan Cup, né? Nos campeonatos anteriores não jogava. Mas como sempre teve bons jogadores, né? Como o caso do Marcelo, sempre tinha as contratações, né? O Marcelo já jogou por quantas igrejas diferentes nos campeonatos passados? Eu joguei 2 vezes, uma vez pelo Sesenmyeon e outra vez pelo Andeo. E eu lembro que era engraçado, porque, tipo, a gente só ia pra igreja pra jogar o campeonato e depois a gente saía. Acabou o campeonato, a gente ia embora. Mas assim, vocês participavam, pelo menos na época do campeonato, participavam dos cultos, essas coisas? Então, era engraçado porque quando sempre rolava o convite com um amigo. Tinha um amigo que anda nessa igreja e falava, tô precisando de gente pra jogar, você pode jogar? E aí a gente ia lá, aí ele falava assim, então, antes do campeonato começar, nesse dia, tal horário, tem esse culto, então vem vocês aqui no culto que vai apresentar vocês. E aí era como se fosse tipo a apresentação de contratação de clube de futebol. Aí o pastor chamava a gente lá pra frente e falava, olha, esse aqui é o Marcelo, esse aqui é o Alex, eles são futuros membros da nossa igreja. Ele é ponta esquerda, ele é ala, ele é fixo. Só faltava isso, né? Eu falava, então, sejam bem-vindos e tal. E a gente nunca mais aparecia fora nos treinos ou nos jogos. E aí era isso. Mas talvez as igrejas tivessem o objetivo do tipo de tentar atrair pessoas para a igreja através do esporte. Acho que sim. Então, temos jovens aí que não estão podendo jogar, vamos mostrar que a nossa igreja é legal, que sabemos acolher e que aqui tem pelo menos um futebol, que assim pelo menos vai acontecer alguma coisa. Tanto que quando o Marcelo acho que tinha 12 ou 13 anos, né? Eu tinha uns 22, 23. O Zondá não participava dos campeonatos e a gente ouvindo as histórias de que eles iam jogar fora, a gente falou assim, vamos começar pelo menos dar o treino de futebol aqui. Não é nem treino, né? Vamos começar a botar um horário com bola e água para o pessoal jogar. O Zondá tem uma quadra, mesmo que não tenha um campeonato, mas que pelo menos eles possam jogar entre a gente aqui. E aí, por sorte, porventura, teve um campeonato da associação, acho que uma edição, né? Porque foi uma coincidência que a gente já estava começando a jogar e treinar. Mas o medo era justamente esse, de perder nossos jovens para uma outra igreja, né? Porque a gente não tem um futebol, por exemplo, Sim. né? Quando vem a ideia de fazer um campeonato interno, eu imagino, né, vendo hoje a realidade, por exemplo, do Zondá também, de que um dos propósitos seja assim, de atrair mais fiéis, atrair mais pessoas, né? Então, o que não é uma crítica às igrejas que precisaram pegar jovens, porque tem igrejas que não têm membros o suficiente, né? Então, é legal fazer isso também para poder gerar, mas
já chegou a ter algum debate, algum pensamento assim dentro da organização por que a gente está fazendo alguma coisa para outras igrejas, sendo que a gente poderia estar fazendo alguma coisa, gastar esse mesmo tempo e energia para algo interno? Sim. Bom, acho que é questão de contratar, né? Uhum. Jogadores. Isso é muito polêmico até hoje, né? Igrejas menores perdendo os membros, às vezes, para jogar no time Yaná, Tonhang, Songdan, que seja uma outra igreja. Bom, a gente não tem o controle, né? Bom, quem não pode, tem que ter 1 ano na igreja, né? Não tem uma regra, né? Não tem uma regra. Existe critério de cada igreja. Tonhang tem um critério. A gente coloca jogadores da nossa igreja, né? Se, por exemplo, uma igreja pequena que não tem time, quer colocar os meninos na nossa igreja para jogar, nós convidamos, mas com a liberação do pastor ou do líder da igreja. Não simplesmente o menino vem aqui, eu quero jogar. Não. Entendi. Vamos falar com o líder lá, realmente pode. Ele só tem 2 jogadores naquela igreja, e aí? Ou a gente indica até outra igreja menor. Para se juntarem. Tá. Já aconteceu isso? Já. A gente dá, né? Olha, tem igreja aqui, tá com 3 meninas só, quer juntar aqui com outra igreja, vocês também tem poucas, então a gente faz esse trabalho. Mas você lembra, acho que como o Marcelo falou que o Som da Participa faz 17 anos, acho que quando o pessoal elaborou o campeonato, deve ter entrado essa questão, assim, vamos chamar quem para poder jogar? Eu não lembro se desde o começo o Som podia participar ou não. Eu acho que podia participar. Eu acho que podia. No Andeu que não podia. Eu lembro que no campeonato do Andeu o Sonda não podia. Né? Mas no Tonhang, desde o começo, a gente liberou. Inclusive, assim, a gente fala, às vezes, polêmica, né? Igreja adventista também, né? Às vezes pode, não pode. Bom, a gente está aqui falando de futebol. Né? Um momento de comunhão. Né? A gente não está fazendo culto aqui. A gente não está fazendo alguma coisa diferente, né? Então, assim, não, é futebol. Podem participar. Pode participar. E a gente quer usar o futebol, na verdade, campeonato, para cada igreja fortalecer um pouco também. Internamente. Legal. Porque os meninos que estão afastados, não estão frequentando, esporte atrai. Né? Às vezes, já não estava indo, ou é um menino novo. É uma forma de evangelizar, trazer para a igreja, acolher pelo futebol. E hoje o futebol também é um pouco de esporte, né? Como Olimpíadas, esporte une pessoas, né? E une igrejas. E tem feminino também, né? Agora as meninas jogam. Então, assim, nossa missão é esse, né? De realmente fortalecer as igrejas, né? Locais, cada igreja. Não pensando só em se fortalecer, mas dando uma oportunidade, fazendo o Tonhang Cup, por exemplo, de fazer com que as outras igrejas se fortaleçam também, usando como propósito. Que semana passada teve uma reunião de pais e de pais sobre como vai ser agora essa nova temporada do futebol dos Rondá, por exemplo. Vamos contratar técnico ou não, vamos... E aí os pais começaram a dar palpite. E por que é em maio? Por que vocês resolveram seguir o calendário europeu de fazer o campeonato no meio do ano em vez de campeonato no final do ano, por exemplo? Final do ano não, um pouco de prova. Tá. Tem chuva também, talvez? Ou não? Na verdade foi chuva. Principal é chuva. Como a quadra não é coberta, até março chove. Entendi. Né? A temporada de chuva para em maio, né? Sim. Então a gente começa final de abril, maio, para encerrar, porque junho já tem prova de novo. Tá. Então... Entendi. Foi por conta disso. Até prova dos alunos. Não, porque por conta disso, hoje, na discussão no Zondá, foi já... Por exemplo, quando você separa por idades. Supostamente você separa por idade, no final do ano você faz o corte e começa... Agora, por exemplo, o corte agora é em junho, por exemplo, para você poder treinar... Você ter um ano para poder treinar a equipe para o próximo Tonhang Cup. Virou, por exemplo... pauta na conversa lá, que o objetivo é jogar bem a Tonhang Cup. Não é que o objetivo do futebol do Zondá, além de, sei lá, atrair as pessoas, atrair jovens e tal, dar disciplina, ensinar espírito esportivo, né? Sim. De que precisamos desempenhar bem para o Tonhang Cup. Então, a gente não pode ser arrogante e falar assim, não, a gente já treina futebol por conta própria. O Tonhang Cup é um campeonato que tem e a gente vai lá participar. Na verdade, é uma das metas. Mas, assim, faz 2 anos que houve um pouco essa mudança de mentalidade, de propósito dentro do campeonato. Deu para sentir já algumas diferenças? Sim, muita diferença. Né? 2 anos para cá, realmente, a gente tem muito apoio das igrejas, todas. Tá. Né? Que a gente, realmente, todo mundo enxerga a mesma visão,
né? Com o mesmo propósito, que não é só futebol. Tá. Até acho que quando eu peguei realmente era só futebol mesmo. Discussão era sempre sobre regras do jogo. Você pode recuar, você pode ir, você pode jogar, pode juiz é isso, não sei o quê. É muito do jogo. Tá. Mas não como propósito. Estamos realmente alinhados junto, né? Com essa visão de união. A gente quer que os meninos conheçam os meninos das outras igrejas, né? Fazer novas amizades. Hoje não tem nenhum evento na cultura coreana de unir como o Toyonkabushi. Sim, verdade. Nenhum evento. Né? Na colônia, não existe. Cada igreja faz o evento para as pessoas da sua igreja. Sim, hoje, até eu, né? Eu já participei, né? Desde o começo. É onde eu consigo rever meus amigos. Das outras igrejas. Né? Olha, seu filho, né? Sua filha, né? Nossa, quanto tempo, né? Faz tempo a gente não vê. A gente tem uma cantina, né? De poder compartilhar, sentar, conversar, tomar um café. Nossa, e é ótima a cantina, sabia? Eu fui uns anos atrás, era muito... Nossa, o açaí fazia muito sucesso. O espetinho também. Mas tiveram muitos... A gente ouviu bastante crítica muitas vezes sobre preço também. Nossa, tá caro, né? Porque o que a gente faz, na verdade, é a cantina para poder pagar o campeonato. Sim. Né? Nessa organização de troféu, juiz, né? Toda a organização, bola, tudo aquilo. E era a forma de a gente poder não cobrar das igrejas. Se a gente ia cobrar quanto? Tipo, 2, 3 mil reais por time, porque o campeonato é longo. Sábado e domingo, a gente tá falando de aproximadamente, se não me engano, quase 100 jogos. Nossa! A gente tá falando de 38 times, última edição. Né? 38 times participando, mais de 250 alunos. Né? Então, as igrejas envolvidas com a torcida, né? Final, não sei, não vou conseguir contabilizar. Mas no domingo, no dia de finais... A gente está lá em torno de 300, 500 pessoas lá dentro. Que nem suporta como para assistir um jogo. Mas então não tem custo de inscrição Existe. Mas é muito baixo, é simbólico. Na verdade, era um valor, até no passado era R$600. Esse ano a gente baixou para 400, porque a gente conseguiu colocar uma despesa maior na cantina. Isso por equipe? Por equipe. Talvez a tendência é que isso não fique tão caro, porque igrejas menores sofrem um pouco. A gente viu que eles sofrem um pouco. Quando saíram 5 times, é um valor. Uma coisa é um time, né? Mas a cantina a gente faz para poder realmente suprir, né, o campeonato. Da minha parte, da categoria Kids, e até acho que a Dombo, as categorias menores que eu pude acompanhar o jogo por ser o horário mais próximo da idade do meu filho, para mim esse propósito que vocês começaram a trabalhar 2 anos atrás, tá muito fácil de ver que foi alcançado. Mas para os mais velhos também, porque talvez eu esteja iludido, porque criancinha é mais fácil, né? Cara, Marcelo, é muito bonitinho, porque a criança faz uma falta, pede desculpa. O juiz tem que vai lá, mandar a criança vai lá, pede desculpa, os pais aplaudem, quando alguém se machuca e volta para jogar. Nas criançadas mais velhas, nos adolescentes chatos, né? Isso ainda continua ou já tá um pouco diferente, já é um pouco mais difícil controlar? Eu acho que tem melhorado bastante. Né? Acho que cada ano a gente está conseguindo educar eles. Né? Os últimos 2 anos também a gente, no jogo mais pegado, com rivalidade, a gente chama no meio, conversa. Porque eles são amigos, na verdade. Né? Só que... Mas perder para o amigo é pior ainda, né? Mas o que eu acho que faz para eles, às vezes, o jogo ficar pesado tudo, é a torcida. É a torcida. Porque você entra lá dentro, com aquela torcida, não tem alguém que não treme. Né? E quando os pais reclamam que o juiz não deu falta, deixa a criança ainda mais nervosa também, né? Então, pilhada. Assim, se não tivesse torcida, o jogo ia fluir tão fácil. Né? Mas com torcida, o jogo fica outra dimensão. Né? Então dá mais trabalho controlar os torcedores, os pais, no caso, do que as crianças? É muito mais. Né? Campeonato todo, na verdade. Assim, meu filho jogou um campeonato da escola recentemente também, né? Lá fora. Quem briga são os pais. Né? Teve copo voando, tive que separar, os pais brigando. Mas, assim, tanto no Campeonato Royal, não vou falar que todos são cristãos. Que todos, né, são convertidos, né? Vem porque meu tio, né? Meu filho joga. E a gente tem muito negócio que eu sou São Paulino, Palmeiras, eu fui no estádio. É assim, a gente grita, xinga, juiz. Vou pressionar outro time. A gente fala mais palavrão no estádio do que torcendo. Né? Então, a gente vê muito esse espírito achando que é normal. Então, a gente teve muito caso, muito. Ficar atrás do goleiro rival,
Fica xingando. Fica falando besteira. Né? Seu frangueiro, seu ruim, não sei o que, perna de pau. Você fica falando... Imagina, se fosse seu filho atrás. Fica ouvindo alguém falar isso. E eu já fui um cara assim, quando eu era mais novo, viu? que eu ia nos campeonatos da associação. Sim, eu já levei apito pra apitar e confundir o cara, parar o jogo, por exemplo. Eu era um torcedor ruim. Então, não, eu também. Eu também já fui técnico do time, né? E eu era tipo Diniz. né? O seu perninha. E era muito chato, né? Como jogador também. Porque acho que do seu próprio time. Eu acho que a gente é muito alimentado com a mídia. Por que os meninos caem e fazem um monte de cera? O Neymar, por exemplo. Deita e rola, só fica rolando. Entendi. A gente aprende o quê? Vendo nossos jogadores. Vendo nossos técnicos. Como que age um técnico no Brasil? Arrogante, no grito, reclama tudo pro juiz. Os nossos técnicos do Tonyan Cup, a maioria... eram assim. Porque eles achavam que tinha que ser assim. Né? Então, assim, acho que foi mudando um pouco. A gente foi, né, conversando junto. Mas dá, por exemplo, alguém da organização falar para um técnico... Porque uma coisa é o técnico estar brigando com o juiz, uma coisa é o técnico... Aí isso já é um absurdo, mas brigar com o outro time, com outro técnico. Mas dá para você, por exemplo, como organização, falar para o técnico, pega mais leve com o seu próprio time? Ou isso seria mais depois do jogo? Porque naquele momento de cabeça quente não dá nem para conversar. Geralmente eu falo depois. Tá. Né? Eu falo de uma forma para poder proteger ele também. Para não expor ele na frente dos outros. Porque eu sei que os técnicos lá, todos, gastaram seu tempo durante meses. São pessoas boas, né? Geralmente que servem muito bem. Só que lá no jogo, sobe o sangue, emoção, né? Com a torcida, tudo aquilo. E né, não consegue segurar. Eu falo depois, quando acaba, né? Se der para tomar um almoço, né? Olha, eu te conheço, né? Eu sei que você não é assim, mas lá você está exposto para 200, 300 pessoas assistindo. E não te conhece. E isso vai fazer achando que você é uma pessoa muito ruim. Nossa, muita sabedoria isso, de saber o momento certo para falar com a pessoa, né? Mas isso foi, assim, foi aprendendo. Tá. Né? Ultimamente, a gente até para conversa numa salinha. Não conversa nem na quadra. Né? Porque acho que a gente tá brigando. Nossa, que boa visão, né? De como fazer as coisas. Dá pra ver que a gente tá evoluindo, assim, né? Porque, assim, na época que a gente, pelo menos, jogava, não tinha essa. Resolvia tudo lá, era porrada direto, não tinha coisa de idade, às vezes mais velho no mais novo. Não tinha acho que... Esse trato humano, assim, né? Era competição, não importa se era de igreja ou se era de associação, o objetivo era ganhar e acabou, assim. E é um campeonato de igreja. A gente não tá falando de futebol, porque aí às vezes a gente pode entrar, né? Por exemplo, citamos o Neymar, né? De que essa nova geração de jogadores é muito fraca. A gente não tá falando de jogador profissional. A gente tá falando de campeonato interno, de família, né? Que eu acho que como começa a transparecer, pelo menos para mim, né? Eu não participei das outras 15 edições, 16 edições do Tonyan Cup, né? Então, vendo essa primeira edição, vendo como foi, eu imaginando, né? Meu filho participando das outras, criando essa vontade de ser campeão um dia, de jogar. Eu só acho que não é campeão faz muito tempo do Tonyan Cup, por exemplo, né? Foi uma conversa que teve dentro dos ondas, assim, por exemplo, dos pais se perguntando como fazer para os filhos gostarem de futebol, porque parece que a nova geração também agora é muito tela, então não consegue gostar do futebol, né? Acho que tudo isso acaba transparecendo, fazendo com que leve reflexões, leve dentro de cada igreja a pensar também. Mas teve, quando se chama as outras igrejas para conversar, a gente acha que está ficando muito assim, pegado, acho que a gente pode levar para um espírito menos competitivo. Deve ter igreja que pensou assim, isso é papo de perdedor, vocês estão falando isso só porque a gente está ganhando todas até agora. Não rolou alguma coisa assim? Não, mas acho que ultimamente não. Ultimamente, realmente, todo mundo está bem alinhado, né? O propósito, a gente tem muito apoio, realmente, tanto torcida, cada igreja controlando sua torcida, né? Dando apoio. Inclusive, Vitor ajudou bastante, né? Nos rondar. Tem o Ioná com o pastor, né? O Samuel. Então, assim, a gente tem muito apoio de todas as igrejas. Sempre tem, o Tonyan também. Existe um menino aqui e ali que vai lá e solta uma. A gente já vai lá e já educa ele. Olha, você não deve fazer isso, não pode fazer aquilo. A gente tem uma regra muito clara que a gente adotou, acho que ano passado para esse ano, que é proibido vaiar outro time. Você só pode torcer pro seu time. Pode cantar à vontade, gritar com o seu time, mas não
canta ou vai a outro time, outros jogadores. É proibido. Mas no futebol no estádio pode. Qualquer competição, faz você vai lá, parte faz parte. Uhum. Mas aqui não. A gente está falando de amigos. Né? A gente está em Cristo, né? A gente fala um pouco do comunhão. Eu não vou convidar, tipo assim, eu tenho uma nossa organização. A gente tem essa visão. A gente convida para nossa casa. Convidamos pessoas na minha casa. A gente tem que servir eles. A gente tem que tratar bem eles. E não quando vier aqui porque ele quebrou meu copo e eu vou ficar xingando ele, ficar maltratando ele, fazendo bullying. Não. Se eu convidei, eu vou servir. Então tem comida, né, no que puder, né, vamos brincar junto. Então, assim, a gente quer fazer isso não só a organizadora, mas como nossos membros também. Nossos pais, nossos alunos. Olha, aquela igreja não é nosso rival. Aquela outra igreja, a mais que a gente convidou para a gente, né, tá com a gente e não olhe como inimigo. A gente tem que tratar bem. Só que não é todo mundo que consegue. Mas acho que você fica até intimidado. Quando você vê que tá tudo... Você não tá no mesma sintonia, assim, tá só você passando vergonha, fazendo feio lá, alguém do lado já dá um toque, é mais por conta disso, acaba até controlando. E eu acho muito legal essa questão, que eu não tinha parado para pensar, que realmente, hoje, por exemplo, temos o Festival da Cultura Coreana, que acontece aqui no Bom Retiro em agosto, mas que não é mais um evento da comunidade, né, igual já foi um tempo atrás. É um evento que cresceu muito, a procura pela Coreia, né? A Coreia está na moda, então fez com que seja um evento muito grande e que a gente realmente não tem alguma coisa que possa confraternizar, né? Isso fica até assim, já que o Tonhan já está fazendo então um campeonato de futebol para crianças, fica até então uma provocação para as outras igrejas de pensar que talvez possamos também estar fazendo alguma coisa que possa estar juntando todas as outras comunidades dentro da grande comunidade coreana a socializar, né? Nem que seja, de repente, um campeonato de um outro esporte ou um concurso cultural, né? Um concurso de corais, um campeonato de corais, um campeonato gastronômico, né? Quantas igrejas não cozinham super bem para a comida dos seus fiéis lá? De repente, criar essa provocação, né, para que tenha mais atividades, não só em maio, né, porque bate uma saudade, acaba, quando foi o último jogo do meu filho lá, eu falei, poxa, aqui fica um vazio, né? Dá um vazio. Fica um vazio, né? Mas para vocês ainda que organizam, né? Recebe todo mundo lá, né? Não, quem organiza não acaba. Que já começa o próximo. Já tem a próxima reunião para organizar. Eu queria saber, da parte de vocês que organizam o campeonato, a parte financeira. Então, a parte que vocês fazem de cantina, tudo se paga e vocês não afetam as finanças da igreja? Não, assim? A gente nem pede dinheiro para a igreja. Então, não tem problema quanto a isso. Não. E em questão à estrutura ou da igreja em si, tipo, causa danos para a igreja? Atrapalha vocês, sabe? Não, na verdade, sim, é quadra, manutenção, a igreja faz a manutenção da quadra, então a igreja também tem mais essa visão, né, de apoiar, né, os eventos. Tonhan sempre foi aberto para eventos, alugar salão, tudo aquilo, então para a igreja não tem problema. E os mais velhos, a primeira geração, né? Nossos pais, que seriam os avós das crianças que estão jogando, eles entendem, como eles enxergam o campeonato lá dentro da igreja? Eles não acham que, nossa, começou mais a bagunça agora? Não, eles amam, né? Meu pai acompanha todos os jogos. Caraca, que legal. Né? Vem um monte de harabodi harmonia, Isso, ele tem netos jogando? Tem, né? Tá. Então, assim, eu vejo cada vez mais tio, tia, avó, né, participando, né, vindo, torcer, tirar foto. Eu acho muito legal esse momento de comunhão, né, a família, então... E fica um vazio, né, quando acaba... Quando você encontra os amigos, só fala de futebol, né? É verdade. Aí depois acaba, tipo, e aí, né? A igreja fica vazia, né? Não, mas acho que pra mim, assim, na época que a gente jogava o campeonato, é legal a confraternização até com seus amigos de outras igrejas, mas é legal porque... Você, como menina, você sabe que vai ter umas meninas assistindo. Então, é legal até de você jogar. E aí você fica motivado a jogar bem, porque você sabe que você vai conhecer meninas, talvez. Você vai, sei lá, né? Conhecer gente nova. Sim, antigamente eram as festas da BUC, por exemplo, né? Você só conhece as meninas dentro da sua igreja, para você poder conhecer das outras, tinha pelo menos a festa da BUC, a festa das outras organizações coreanas, mas não tem mais nada disso. Agora realmente só... Nossa, a gente, na nossa época, a gente ficava animado para ir nesses eventos, justamente para isso também. Sabe? Olha só, a mulher vai ouvir em casa isso, depois vai pensar, Marcelo, por que joga tão bem futebol, né? Por que se esforçou tanto?
Mas é verdade, faz parte, né? Não, é legal isso. Tipo, porque não sei se ainda tá assim, mas tem muitas comunidades e assim, cada um vai ficando muito só no seu núcleo, né? Então, você ter Acho essa que tinha interação. muito medo também de perder membro, né? Pro igreja menor perder pro igreja maior. Geralmente acha que... Ficar seduzido pelo tamanho e estrutura da igreja. Isso. Mas a gente quer dar o suporte. A gente quer dar ajuda. A gente quer... Ultimamente tem conversado bastante entre nossa liderança também de ter essa conexão dos evangelistas, trocarem um pouco, compartilhar, né, a mensagem. Tanto que tem um culto também especial para as pessoas que jogam, na verdade, né? foi esse ano, né? Ah, começou esse ano. Foi o primeiro. Porque realmente não queria que acabasse assim. Ah. Né? Com o troféu, melhor lugar, primeiro lugar ganha, o resto sai chateado, né? A gente quer um momento de comunhão, né? Então, a gente queria fazer um culto, né? E foi muito em cima da hora, a gente não queria passar. Ano passado também a gente tinha essa visão, mas estava muito em cima. E se a gente conseguiu realizar, foi bom, né? Foi umas 360 pessoas presentes. E foi um momento de todo mundo ter um propósito, de fazer um gol para Deus, né? Nosso propósito era todo mundo para um propósito e chamou o evento como One Goal, né? E acho que a gente acredita que o propósito maior é esse, mais do que só futebol, né? Então, que eles entendam. Talvez tendo esse culto, tudo, também a rivalidade caia um pouco, né? A gente não fique, né? Jogar em clima de churrasco. Porque é um grande churrasco que está acontecendo lá, na verdade, assim, né? Bem organizado e agora é a hora do seu time jogar. Se todo mundo... Lógico, ganhar é importante, é legal. Tanto que acho que faz tempo que não tem uma premiação individual no Tonyan Cup. Faz acho que uns 6, 7 anos que não tem. Não se dá mais prêmio para artilheiro, melhor jogador, esse tipo de coisa. Porque... De onde vem essa decisão? Porque ganhar é amassado muitas vezes. Tem que fazer uma goleada. Ah, entendi. Né, para ganhar artilharia, tem que humilhar outro time ruim. A gente viu que isso não era nosso propósito. Porque tem time pequeno, igrejas menores muitas vezes não tem jogadores, vai tomar uma goleada. E é muito... muitas vezes é feio. Sim. Para o time que está sofrendo, às vezes é feio. Mas o time que está ganhando muitas vezes, parece que é uma goleada, mas porque o Tonyan já goleou e já tomou, né, tanta goleada. Vendo um lado, eu entendo que não é porque queria dar goleada. Tem 10 jogadores lá no time, cada um quer fazer um gol pelo menos. Não é? Você quer fazer um gol pelo menos. Você fala, então... Você não quer ser o único que não fez gol do seu time. Então, né, põe o menino, toca pra ele fazer o gol. E um jogador não quer fazer um gol. O menino fazer 2 gols, não é? Geralmente. E não é uma goleada um menino fazer 10 gols. Entendi. Né? E vira uma goleada de 10, 15, 20 gols. Mas imagina agora que tem uma artilharia. Verdade. Imagina que vai ter uma artilharia. Assim. Né? Que vai ter melhor jogador, prêmio do melhor jogador. O menino não quer sair. E aí ele joga mais do que do necessário. Aí a gente percebe, não, isso não é para ser quem é o melhor. Né? Às vezes a gente quer um momento de comunhão. Né? Aí que a gente acabou tirando... Acho legal esse propósito deles, porque o futebol real que a gente acompanha, Palmeiras, Corinthians, não tem esse mundo, né? Tipo, a gente... Por exemplo, quando eu vou no estádio e eu vejo um cara palmeirense xingando o próprio jogador, me dá raiva hoje. Porque... Não sei se talvez porque eu já participei de campeonatos de igreja, eu fui técnico também de menininhos da minha igreja. E você acaba... Por mais que competição do futebol é ganhar, você quer ganhar, você entra com sangue nos olhos pra ganhar, você acaba, tipo, pensando em outras coisas que também são importantes. Tipo, quando eu tinha um menininho que não era tão bom assim, e eu via que ele tava querendo muito entrar... E eu ficava naquele dilema de, putz, eu quero ganhar o jogo, mas eu também quero que esse moleque jogue, eu quero que esse participe. Acho que essas coisas que a gente, com essa oportunidade de ter um campeonato, vai pensando, faz você, não só ver o esporte pelo esporte, sabe? Hoje eu vou pro estádio e eu mal xingo o juiz, ou xingo um cara do meu time, por mais com raiva que eu esteja, porque eu acho que não faz sentido, né? Porque é empatia. Você acaba pensando. E é difícil você tirar isso dentro quando você tá assistindo um jogo de futebol e você quer ganhar, né? Então, acho muito legal ter esse propósito. Quando eu era criança, né, o primeiro campeonato que eu participei da associação era... acho que eu pensei muito nesse primeiro campeonato que eu participei, que eu joguei,
quando fiquei sabendo que meu filho ia jogar, né? Porque o primeiro jogo, o Sondão naquele ano levou acho que 5 times da mesma categoria. O Sondão tinha muita criança. Né? E assim, então o time A era os melhores, mas também, consequentemente, eram os mais velhos daquela categoria. E eu acho que antigamente também as categorias tinham 3, 4 anos, assim, era uma diversidade muito grande. E eu era do último time, já não jogava bem, eu ainda era o time mais novo. E o primeiro jogo foi contra o Toyama, né? Que era do time do seu irmão, inclusive. A gente perdeu de 14-0. O grito da torcida era assim: é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, é 10, é 11, é 13, é 14-0. 14-0, né? E assim, eu ainda acho que talvez pela minha pouca expectativa, não saí tão chateado daquele jogo, né? Foi a gente virar piada entre meus amigos, a gente ficar cantando 14-0, 14-0. Mas eu fiquei pensando, nossa, será que meu filho vai entender bem se ele perder? Que meu filho tá naquela idade, são fases, né? Que é ainda agora muito competitivo, né? Tanto que assim, o primeiro jogo conseguiu ganhar, aí o segundo jogo perdeu, mas deu para perceber que o outro time, assim, também tinha as crianças que tinham esse time titular. E aí, quando começou a ver que estava ganhando com uma certa facilidade, botaram os reservas também para jogar. Aí o jogo ficou mais equilibrado. Até que ia pegar depois, acho que o último jogo, se eu não me engano, era contra o time do Ionap, que era a máquina da categoria, né? E eu só pensando assim, eu já fui preparando meu filho, né, filho? Assim, você é muito novo, você vai jogar contra crianças que são 2 anos mais velhas que você, né? Então, se acontecer de você jogar, só de você entrar em campo, né? Porque tem crianças da idade que nem tiveram, né, oportunidade de entrar, ou que nem tiveram, assim, ficaram intimidadas. Então, só de você conseguir entrar, tá ótimo. E aí não foi aquele massacre, não foi um 14-0, acho que foi uma goleada, né? Saiu chateado, mas foi fácil depois de converter e pensar que, daqui 2 anos você vai ser o mais velho da categoria. Aí se perder de 2-0, aí fica feio. Agora tá tudo bem, né? Por exemplo. Então, se tiver sentido, né, essa mentalidade antigamente, né, não teria sido tão traumático, né? E teve uma hora que o time do meu filho tava perdendo, acho que quando jogou contra o Tonyan, né? Acho que estava perdendo, acho que de 3-4-0 no primeiro tempo, 4-1, né? Aí eu conversando com meus amigos, né? Alguém precisa entrar lá e explicar para eles que teve uma vez que o Sondá estava perdendo de 5-0 do Tonhá no campeonato e conseguiu virar 10-5. Então tem que motivar, sabe? A gente ficava relembrando esses antigos campeonatos que não era meu time. esse jogo é verdade, né? Porque eu conto essa história para pessoas. O Sondá estava perdendo de 5-0 na final. E eu tava jogando. Você lembra o que aconteceu nesse jogo? Apagão. E o Sondá virou 10-5, cara, esse jogo na final. Foi na Pro Sport esse jogo, né? Então o Sondá treinava na Pro Sport, então tava meio que em casa. Mas quando eu tava perdendo 5-0, a torcida caiu junto. Aí eu não esqueço, né? O Alex Show, né? Que era o capitão do time na época. Quando alguém do time fez o 5-1, né? E aí todo mundo voltando assim, cabeça pra baixo pro meio de campo, falou assim, vai lá e pega a bola e traz pra cá. Só foi muito mal sozinho como o capitão veio, assim, e foi e virou. Assim, é igual o São Paulo, a gente vive do passado do tricampeonato mundial, o Sondá até hoje vive desse jogo histórico pra gente, né? Mas teve os 14-0 também, que a gente perdeu do Tonhá nessa época. Mas é legal, a gente também teve uma reflexão antes, que o Adombu era um campeonato antes. Até o Adombu também era campeonato. Antes da pandemia era campeonato. Kids surgiu esse ano. Não tinha nem Kids. Tinha Kids. E nem na inscrição inicial não tinha Kids. Quando a gente reuniu com as igrejas, a gente viu que tinha muitos meninos pequenos querendo estar no treino, estar participando. Se saísse time A e B, o time B ia ser amassado de novo, perder de 15 e 20. E se a gente separar? Em vez de ter 10 times no Adombu, 15 times, dividir em 2. Aí nós fizemos uma reunião, todo mundo concordou, vamos fazer isso. E segundo, ano passado nós tiramos o campeonato do Adombu. A gente colocou como uma liga. Uma demonstração. De eles poderem ter um jogo com todo mundo, joga com todo mundo, porque eu acho muito pesado já no emoção no final, perder para eles, sofrimento que ele guarda, trauma que guarda é muito, muito grande. Qualquer torcida, né? A expectativa de entrar lá para ser campeão e perde. O final, fica aquele negócio com perdedor. Sabe assim, você está com a cabeça muito, assim, chorando as crianças. Imagina, 7, 8 anos chorando, assim, acabou o mundo. Eu acho que é uma realidade que não precisa sofrer.
Tão cedo. Você vê que uma hoje... hora vai sofrer, mas não precisa ser tão cedo. Aí a parte não, foi desde ano passado, esse ano, a gente dá a medalha pra todo mundo. Todos os meninos ganham uma medalha. Pra eles carregam no dia seguinte. E ele já morde a medalha. É absurdo essas crianças dessa geração. Que as coisas que eles veem, né? Não, teve criança do Kids que vai fazer gol, vai fazer assim pra torcida, sabe? É fofo, né? Não, então, ainda é fofo, né? Mas se fosse... Mesmo assim, né? O pai foi lá e repreendeu depois também, mas... Mas isso eu achei muito legal, né? Meu filho também. Jogou um jogo, ganhou um jogo, o resto perdeu, mas o importante é que ganhou a medalha voltando pra casa, né? Mas como é que é pra vocês que têm filhos, então, que estão participando, já participaram, tipo, mobilizar a sua criança a jogar futebol, fazer esporte, tá muito mais complicado do que era pra gente? Sim, não, realmente, quando Por causa das telas. pós-pandemia, não tinha mais time. É? Não tinha mais jogador. A primeira edição depois da pandemia... não tinha time. Todas as igrejas falaram que não tinha mais quem jogar, porque ninguém tá jogando, tá no celular, né? A gente começou, até o Vitor falou, né? Falou, cara, foi muito bom, porque começou a tirar as pessoas do celular. Agora a pessoa tem um campeonato, estão indo para a igreja, treinar, né? Mobilizar, então tá trazendo, né? Tirar um pouco do aparelho. Então... É um problema atual, né? Para os pais, é um desafio, né? Mas assim, ao mesmo tempo, nas conversas que eu tenho dentro da minha igreja, eu sempre falo assim, eu entendo o papel social que a igreja tem, mas eu não gosto do quanto a gente gosta de terceirizar as coisas para a igreja, coisas que a gente tem que fazer em casa, né, por exemplo. Então, era uma realidade dos nossos pais, por exemplo, que eram muito ocupados para trabalhar, porque eles vieram para o Brasil para sobreviver, né? Então era normal largar os filhos na igreja, era um ambiente seguro que ele poderia, supostamente seguro, né? Deixa a criançada lá e que eu sei que eu posso descansar pelo menos um domingo, porque eu trabalhei muito a semana toda, né? E aí as crianças na igreja num domingo, ou vai brincar de pega-pega, vai brincar de futebol. Então era natural a gente gostar de futebol, né, por exemplo. Essas gerações novas, não. Se você deixa todo mundo num lugar, se vira aí para se divertir, um monte de gente no celular, por exemplo. Né? Teve até, recentemente, assim, dentro da igreja lá, uma criança com um celular e umas 10 crianças em cima olhando o que ele estava fazendo com o celular, né? E aí passa a primeira impressão que você vê o quê? Nossa, tá faltando o celular aqui, gente. Não. Tem celular demais, na verdade. Se você não tivesse nem esse, as outras estariam brincando. E aí o ponto que eu falo, assim, as discussões que estavam se tendo eram do tipo, como que a gente pode fazer com que as crianças gostem mais de futebol? E a primeira ideia é o quê? Elas precisam ver que são boas. Então vamos dar uns treinos, vamos chamar professor e tal. Eu falei, calma, não é assim que se começa a gostar de futebol porque você acha que é bom. O primeiro contato de uma criança com a bola é com os pais. É o pai brincando com a bola em casa, brincando no final de semana. E aí a criança naturalmente gosta, porque brincar com o pai vai ser a prioridade número 1 de uma criança. Deveria ser, pelo menos. Brincar com o pai e a mãe deve ser mais legal do que brincar com qualquer tela, do que qualquer outra coisa. Então, se o pai quer brincar de bola... Hoje eu dou graças a Deus, que para mim tá muito mais fácil do que ficar agora brincando de bonequinho. Filho, vamos fazer uma coisa? Vamos jogar futebol então, que aí é mais fácil de brincar. Por exemplo, entendeu? Eu tô tendo esse privilégio, eu entendo, porque eu vendo hoje a realidade das outras crianças, não é todo mundo muita assim. Preocupação dos pais. Não, mas realmente, depois do campeonato, geralmente no Kids, Adombo, né, que até 10 anos, depois do campeonato Young Cup, começa a colocar uma escolinha de futebol, começa a jogar bola, né, começa a gostar do futebol, e os pais começam a envolver mais, levar os filhos para lá e para cá, né, e... Os pais encaram como final do Champions lá. Eu sou o Neymar pai, eu vou fazer o Neymar filho. Tô gerenciando aqui um futuro jogador. Né? O pai do Zomi já é meio tóxico, né? O pai do Neymar também, né? Mas você lembra, assim, de... Agora não tem mais premiação individual, mas você lembra, assim, de times ou jogadores que falam, nossa, temos grandes craques aqui na nossa comunidade? O que a gente tem sentido é que cada vez está tendo menos craque. Isso é verdade. Tá. Né? Isso é uma realidade no geral, né? No geral, que realmente... Não é uma nostalgia de gente mais velha, que na minha época a gente jogava melhor? Não, até os 5, 7 anos atrás no Tonhão Campo, assim, realmente as igrejas, todas eram muito nível parecido. No Codumbo, assim, por exemplo, o pessoal de 17 anos, assim, todo mundo sabia jogar, né? Hoje, realmente, o nível está muito, assim... grande, né? Um joga muito e eu jogo muito mal. Um jogador faz muita diferença, né? Mas, sim,
Acho que é a realidade que veio pós-pandemia. Eu digo que a pandemia realmente, né, atrapalhou aqui 2, 3 anos, né? Afetou muito. E eu acho que essa questão da escola, por exemplo, antigamente não tinha escolinha. Então, quem jogava bem, quem jogava mal, tem uma diferença, mas aí era muito mais por uma conta de talento, vamos dizer assim, vai. Eram Messi jogando contra outros jogadores bons, mas é por um talento natural. E agora com as escolinhas, acho que tem muito mais Cristiano Ronaldo, por exemplo, que é o cara que a criança que desenvolve muito por conta de todo o treinamento, de todo o ensinamento que teve. E aí acho que a diferença começa a ficar muito grande também, né? Eu gosto de brincar que assim, o Cristiano Ronaldo é a maior prova de que você não precisa ter talento para ser jogador de futebol, basta ter esforço, né? Por exemplo, que ele fazendo, pedalando assim é muito feio até hoje, mas é um ótimo campeão, né? Por exemplo. E aí eu acho que talvez, como agora tem as escolinhas, e aí realmente ele falou dos pais sentirem que eu queria que tivesse escolinha. A reunião que teve semana passada no Sondar era pais pedindo que tivesse mais treinos para as crianças, porque eu tô tendo que pagar uma escolinha para o meu filho, porque ele não quer. É muito dolorido para ele perder no campeonato. Então ele precisa fazer treinos durante a semana, mas o que ele gosta mesmo é de jogar com os amigos. Então, se todo mundo pudesse jogar junto esses treinos extras, seria bom, por exemplo, aqui o pessoal fala. Né? Sim. Acho que tem alguns momentos que os pais, né, vêm falar assim, só perde, né? Meu time só perde. Tem um time A e time B, ou são menores, e perde e não quer que perca, né? Por que esse time só perde? Tem que treinar mais, tem que fazer não sei o quê, né? Então, nem devia participar esse time B, porque só vai tomar goleada. A gente teve, assim, várias, né? Tanto no Tonhão também. E a gente falou assim, pergunta pro seu filho o que ele quer. Se mesmo perdendo, ele gostaria de ir lá jogar. Ele quer jogar ou quer ficar no time A e não jogar nada, fica sentado lá 1 minuto, jogar 1 minuto. Porque no Tonhão, todo mundo tem que jogar. Tá. Não importa o jogo, 1 minuto tem que jogar. Né? Se tem 10 jogos, vai jogar 10. E a gente pergunta pro menino, né? Você prefere ficar no time A para ser campeão? Mas sendo reserva. Ou você quer jogar no time B? Ele quer jogar no time B. Ele só quer jogar. Ele quer brincar, não importa a goleada. Claro, ele quer ganhar. Né? Ele reclama do time, né? Mas se eu perguntar, ele quer. Mãe, seguinte, eu sei que você fica chateada, porque na torcida a gente quer, né, que ganhe, mas pergunta pro seu filho o que ele quer. Faz sentido. Né? E o menino só quer jogar bola, quer jogar 10 minutos. A gente ainda merece, né? Que não é a realidade do Marcelo, porque ele sempre foi titular no time bom. Mas eu entendo perfeitamente. Eu preferia estar no time D, F, mas jogando, do que ser o reserva do time A. Essa foi a minha filosofia de vida durante muito tempo, né? Eu torcia para que tivesse mais times, para que pelo menos, mesmo que seja no pior time, eu pudesse entrar como o titular lá. Né? Não, muitas vezes assim, eu também, né? Como representante do Tonhão, eu não queria que tivesse o time B no começo. Mas só perde, né? É uma vergonha, né? A gente treina tudo aquilo. Eu falei, faz uma seleção, faz um seletivo, faz um treino e só chama 10. Vai passar na prova aqui, o 10 melhor vai pro campeonato. Porque quando o time é menor e só tem jogador bom, é mais fácil treinar também. Sim. Porque nessa idade, quando tem muitas crianças que ainda não têm no mesmo nível, abaixa o nível do treino também, né? Por isso que se você fosse pensar racionalmente como competição, você iria para esse lado, né? Então, mas como a gente pensou que era para comunhão, para nossa igreja, a gente queria que todos os meninos jogassem. Não importa se time A, B, C, vai ser 3 times. Porque a gente queria momento de poder evangelizar, trazer, brincar junto, fazer amizade, porque futebol faz muita amizade, né? Os meninos, homem, principalmente, futebol é que faz amizade. Então, aquele menino que tá meio... não participa de nada, é tímido, joga uma bola um dia. Ele faz amizade, né? Então, aí foi... eu acho que realmente faz sentido. Né? No começo da organização, eu queria era só ganhar também. Né? Só queria que tu amassasse, né? Humilhasse, ganhasse, mas eu falei, não é assim. Né? Então, assim, a gente está assim, aprendendo, né? A comissão, né? As pessoas. Né? E tá indo muito bem. E uma outra coisa muito legal do campeonato é as redes sociais. A mídia, né? O pessoal Desde de que começou, eles foram... Já tinha, assim... Tinha uma galera que tirava foto com câmera, o pessoal muito postava. Profissional, muito boas assim, fotos. muito acima do que era visto, assim, né? O Abel jogou poucos jogos
Assim, jogou todos os jogos, mas poucos minutos, mas o que tem de foto dele, né, na pasta, nas redes, assim, que a gente pôde guardar como memória família, nossa, né? para a família, para o pessoal ver, e a dinâmica, os reels, né, e aí você vê que não é só falando de futebol, também fazendo perguntas em relação à Bíblia para as pessoas que estão assistindo. É muito... Deve dar muito trabalho, porque além do campeonato, da quadra, do juiz, da organização, da tabela, ainda tem a cantina, mídia. e é tudo com os voluntários da igreja. São todos Voluntários de outras igrejas podem ajudar como voluntários também, ou não há necessidade ainda? Hoje, na última reunião, nós chegamos já, né, cogitar realmente abraçar mais pessoas, né, das outras igrejas que possam servir. Porque realmente sobrecarrega muito a pessoa do Tonhão. Imagino. Né? São quase um mês inteiro, né? Mídia, desde de manhã até o último jogo. Eles têm uma escala, mas são quase 15 a 20 pessoas na mídia. Nossa. Né? Nossa Cantina faria por dia, média de 12 a 15 pessoas, com 2 turnos, né? Então, vai durante sábado e domingo, são 9 a 10 dias de campeonato. E a gente viu que tem muita gente de qualidade nas outras igrejas também, para mídia, para fazer foto. Por que não poderia? Né? Compartilhar e junto, né? Com o mesmo propósito. Então, a gente chegou a debater esse assunto. Nossa, é tão cansativo mobilizar tanta gente que dá até para pedir para o pastor, vamos pular o culto essa semana, a pessoa tá cansado. Não, mas a pessoa da mídia, realmente, assim, de muito parabéns, né? Porque a gente colocou mídia antes, era só tirar foto e resultado. Lá atrás, antes da pandemia. E hoje não sabe nem resultado. Não. É de propósito também? Também. É porque a gente não quer viver no resultado. O propósito nosso não é resultado, ser campeão. Né? Legal. A gente queria um momento de comunhão, né? Da risada, né? De poder evangelizar, né? A gente tem a única questão que a gente ficou um pouco era do Instagram aberto ou fechado. Tá. Hoje é fechado. Por motivo de segurança, né? Por motivo de segurança dos alunos. Expor foto de criança também, né? Por expor muitas crianças. Hoje K-pop, essas coisas, né? A gente teve muito aberto e teve umas ataques. Já foi aberto. E muitos comentários, assim, estranhos. Então, a gente acabou fechando, né? Mas o time do mídia, eles não chegam só para tirar foto. Tá. Eles reúnem antes, fazem uma oração, compartilham tudo que vai ser feito durante o dia, com as postagens, fotos. A gente tem uma drive de fotos para igrejas. Sim, sim. Né? Para poder baixar as fotos. Para não ficar todo mundo tirando foto. Né? E aí atrapalhando também, porque todo mundo quer entrar na quadra para tirar foto, não precisa. Aqui, ó, a foto do time vai estar para todo mundo poder baixar, né? E tem algumas já novidades para as próximas edições? Você já tem coisas definidas? Você falou que acabou o campeonato, já começa um novo planejamento. Vai ter alguma coisa diferente para o ano que vem? É bem provável que são 2 alterações. Uma é que, na verdade, isso já foi comunicado, né, para os líderes. Talvez ninguém saiba aqui, é que tem um corte de idade do Kudumbu para 17 anos, não 18, como foi esse ano. Era até 18. Esse ano. Tá. Isso porque, na verdade, ano passado foi até 20, se não me engano. Foi cortando para poder 2 anos de pandemia. Para poder as gerações que não tiveram poder jogar. Então, volta para até 17 anos. Então até 17 anos participa. Isso. Tá. Então, Chundumbu vai ter categoria até sub-12, 14, e uma categoria Kudumbu até 17. Tá. Esse ano teve 12, 14, 16, 18. Entendi. Então, vai haver, né, mudanças nas categorias. Isso foi conversado com todas as igrejas, também preferiram, que acho que é melhor até para poder cuidar, né, porque já são jovens. Já são adultos, praticamente. Adultos. E outro, a questão polêmica de reclamação de juiz. Time que perde sempre reclama. É verdade. Até Tonhão. Tonhão, a minha filha, né, vem reclamar. Pai, aquele juiz é muito ruim, né? Meu filho também, né? Quando perde, né? Todo mundo quer achar um culpado, né? Todo mundo quer achar um culpado. Que seja não sei o que, isso, aquilo, a menina que bateu, a menina que fez isso, o menino que fez aquilo. Quer achar um culpado. Esquece que esse jogou mal. Né? E o juiz é sempre polêmico. Tá. Né? Time que perde reclama. E aí punir quem reclama do juiz? Seria isso? Não, na verdade a gente vai dar uma troca, talvez, né? Nessa edição possa haver uma troca de novo ciclo de juiz. Porque a gente tem... Porque eles já estão meio que rotulados. Já estão com a gente já há mais de uns 7, 8 anos, né? Inclusive o juiz foi contratado tipo 7, 8 anos atrás também. Antes não tinha juiz.
Quem que apitava? Era pessoa assim, né? Nossa. Aleatória, você aqui, ali, Aí né? é mais difícil ainda, então. Por isso que tinha briga e cadeirada. Sabesp não apita mais, será? Ele apitava também? O Sabesp? Nossa, apitava. Então ele era Cup, ele- técnico... Não. Ah, Não, tá. né, nos campeonatos, né? Então, ele era técnico de... E, se eu não me engano, ele era técnico de várias igrejas, né? Ele treinava... Essa é uma das todo figuras, assim, dos Nossa. campeonatos de Mas, igreja. assim, né? a gente não tem nada contra com eles, né? Com os juízes, são muito bons, realmente são comprometidos. Eles são muito... como a gente fez junto o campeonato, 7 anos junto aqui, eles sabem que o propósito do campeonato não é isso. Eles são muito pedagógicos. Eles ensina, ensinam. Eles estão lá pra né? ensinar. Ó, né? criança 5, 7, até 10 anos, bola saiu da linha, volta, ensina. Chutou errado, volta de novo. Pode recuar. Porque a gente não é resultado. Uhum. Né? Então, eles ensinam até 14 meninas, mas assim... os pais só querem resultado. Os meninos só pensam em resultado. Sim. Tem que proibir os pais de ir, na verdade, né? Fica mais fácil. O grande problema são sempre os pais. Bola foi na mão, não foi. Juiz, porque Daqui a realmente... pouco vai ter que colocar a vara ali. Não, se você olhar no lance, tem lance que é polêmico. Eu tô na quadra, muito difícil. bem no meio, tô vendo. Eu não sei se foi ou não foi. Não, e o juiz tem que poder errar. Não, vai errar. Faz parte. Até na FIFA. Exato, erra. Final da Copa do Mundo, erra. Você quer ser campeão, seja campeão à prova de juiz. É isso. O importante é entender que ele não erra de propósito para favorecer alguém. Ele erra porque ele é humano, né? Essa é parte daí o princípio, né? Mas como acho que realmente futebol também a gente não queria, com erro de juiz, manchar o campeonato. Né? Tá. Por um erro, né? Então, acho que trazer qualidades melhores, né? Entendi. A gente está vendo algumas coisas diferentes para o ano que vem, tem umas ideias novas também. Mas o que afeta mais nosso campeonato é o tamanho da quadra ser pequena. Tá. Pro meninos pequenos não tem problema, mas pro 18 anos, 17 anos, é muito contato físico. Mas pegado o jogo. Não é porque maldade. Eu sempre falo, os pais que estão assistindo parece maldade. Não é muita vontade. E ainda não sabe controlar tão bem o corpo. São então, jovens, né? Virou um, driblou um, já tem 2. Né? E vai no contato físico, muita vontade, muita, né, adrenalina. E acaba machucando, acaba tendo, né? E se jogando se fosse uma quadra maior, não teria isso. Nem querendo pegar, consigo pegar. É tão rápido que o menino não consegue. Se fosse um society, por exemplo, né? Mas aí ficaria mais custoso o campeonato, aí já fica inviável, talvez, né? Quem sabe no futuro, mas agora... Tem outras igrejas que tem outras quadras também, não? Yanap tem ali... Sangdang, né? Mas a maioria tem tamanho meio quadrado. Assim, eu acho que o pior não é só o tamanho da quadra, é a proximidade da lateral com a grade. Que é perigoso né? se machucar, né? Tem mais essa questão também. E... eu ia perguntar, tem essa questão então das idades, talvez os juízes, o problema de controlar os pais, e aí talvez eu fico pensando assim, se eu sou uma igreja ouvindo esse episódio, eu fico com o pensamento assim, se eu quero ser campeão é agora, porque tá todo mundo afrouxando, todo mundo ficando nessa de importante é competir, então agora é o ano que eu vou fazer de tudo para ser campeão, né? E você acha que ser campeão, né? Vocês não estão mais divulgando também os resultados, não divulgam quem é campeão, né? Acho que não sei se dá para alguma igreja poder falar assim, somos hexa, tetra, né? Ter essa contagem. É legal que se perca essa contagem, por exemplo. Mas no final das contas, o pessoal ainda quer ganhar, quer competir, né? Como que fica, então, por exemplo, para novas igrejas que estão ouvindo ou que ficou um tempo sem participar, agora querem participar? Qual que é o alinhamento? Como eles são brifados? Assim, eles chegando, esse ano o campeonato é esse, importante é isso e isso, vamos para esse caminho. Qual que são as diretrizes básicas? Olha, realmente usa esporte por comunhão. Tá. Né? Usa a favor da sua igreja também. Isso, usa, né, para poder motivar os pais, mexe muito com os pais junto, né? Pagando um lanche, água, sai para uma refeição, fazer novas amizades lá né, com pessoas de outras igrejas, que a gente pudesse realmente olhar como um momento de comunhão, né? Com os adultos, né? Famílias, os tios, né? Com a amizade entre eles, conhecendo. Hoje você vai no K-Square, todo mundo conhece todo mundo por causa do futebol. Mas se eu fosse futebol, não ia conhecer. Aí eu conheço o menino lá porque jogou futebol, né? Ela é zagueira, ela é goleiro, né? Joga bem, né? Então, use o futebol como momento de a gente ter uma comunhão
né, durante um mês, né? E aí aproveita para fazer um calendário ao longo do ano, para você poder ter atividades para as crianças, para os jovens também poderem jogar. Ano que vem vai ter até 17 anos, então. Sim. Tá? Mas acho que 16, 17 ainda já é grande para a quadra, né? Sim, é grande ainda. Vamos ver ainda quanto dá para ir. Vamos cortar demais também, tirar o pessoal de 17, 16 também já fica meio... O que a gente mais ama, assim, quem tá organizando é ver o Kids e a Dombo. É a parte mais legal, é muito fofo, né? Porque eles não importam o resultado. Tá 20-0, fez um gol, tá vibrando como foi campeão. Exato. Né? Tomou o gol, vai lá comemorar, assim, pra toda a torcida. Eu acho muito bonitinho, né? As crianças, né? Esse momento de comunhão, né? Que a gente vê, esse é o propósito. Mas quando chegar nos 16, 18... já é mais competição mesmo. Já é competição muito séria, né? Então... Mas, assim, faz parte, né? Esporte tem um pouco essa de rivalidade, né? Pontuação, gol, né? Se não tivesse também, sem graça, né? Não dá vontade de poder voltar atrás e jogar? Putz! Tanto que eu ouvi lá uns rumores, assim, quando eu estava conversando com o pessoal, de que estavam se pensando em criar um campeonato também para o pessoal mais velho. E rolou verdade esse assunto? Não Tonhão, né? Tonhão não vai ser. Não vai? Eu não vou fazer. Não, que aí falaram pra mim assim, e se fizesse, então, acima de 40? Nossa. Né? Por exemplo, acima de 40. Será que a gente ainda tá com aquela mentalidade antiga de ter briga? Né? Ou se a gente já agora estamos mais maduros. Porque a gente tá falando agora de um jeito aqui, como se todo mundo fosse mais civilizado. Então, se eu fosse jogar um campeonato, como seria esse campeonato, né? Será que eu já estaria também com esse pensamento hoje de conseguir jogar só pela comunhão, pela confraternização, né? Aí, quando me contaram isso, eu falei assim, não, você quer avisar a organização do Tonhão Cup, que o critério agora não tem que ser sub-20, sub-16, sub-15, e também não é acima de 40, né? Não é a idade. Eu faria um campeonato assim, não é mais 40, é mais 100. Pessoas mais de 100 quilos pode jogar. Porque aí é outro jogo, é outro esporte. Aí eu me sinto mais à vontade de ir lá jogar também. Acho que vai ter menos briga. É uma categoria boa, você não acha? Eu acho que campeonato pro adulto, realmente, eu acho que vai dar problema. A gente ainda não está preparado. Não tem alguém para ser líder, para poder... Se acontecer alguma coisa, vou mandar quem? Né? Mas por isso. Tá. E eu, pensando assim... Você não jogaria? Nem. Mas assim, se alguém for organizar, né? Eu super assim, encorajo, né? Para organizar, porque é um momento de comunhão muito legal. Mas sem troféu, sem premiar primeiro. Uma coisa, um domingo eu vou jogar com o Sangdang. Um domingo eu vou jogar com o Yaná. Tá. Um dia Yaná contra não sei o quê. Com o Sesemião, né? Chunhá, outras igrejas, estão participando de comunhão. Entendi. Um domingo é como se fosse uma liga durante um ano inteiro. Sem valer nada. Sem nenhum ponto. Mas, pessoal, eu quero ganhar. Sim, sim. Eu vou lá, acabou, a gente faz um churrasco. Vale só a honra. Só honra. Só honra. Porque quando com meu filho tá assistindo, não sei o quê, com toda a torcida, aquilo... Eu acho que começa a pegar, assim... muito pesado. Entendi. Pesado. E aí você baixa um pouco o nível de vontade de ganhar, de competitividade. Vamos brincar. Aí fica menos violento, né? Talvez que pudesse... Será que ele tem maturidade para isso? Talvez ia ser proibido os filhos irem assistir, né? Eu não quero passar... Porque como é que os pais vão educar os filhos depois, né? As mães também, a mulher, a patroa também tá assistindo. Já pensou o campeonato só de mães, as mães jogando? Aí que ia ter briga de verdade. Mas então tá, mas legal, muito obrigado por todo o campeonato, na verdade. Fica aqui o agradecimento ao pessoal da organização, da divulgação, do suporte, de todo mundo que mobiliza o Tonhão Cup, tá? Fica aqui os nossos parabéns, né? Fica o agradecimento. Obrigado pelo seu tempo de vir aqui também, compartilhar um pouco a história, os princípios, né? Que esse episódio possa chegar naquele pai que dá trabalho no campeonato. E você, criança, que joga o Tonhão Cup, por acaso tá lá no carro do seu pai, indo para a escola e o teu pai botou lá para ouvir, aproveita para falar para ele assim, pai, se comporte no campeonato, que eu não quero passar vergonha. Não é vergonha eu jogar mal na quadra, a vergonha é você fazendo feio fora da quadra. Sim, tá bom? Verdade. Então tá. E muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos num próximo episódio. Valeu.